Senhoras e senhores, violento, é a motoca do momento, que eu dirijo em disparada. Ei, Yamaha, com seu ronco violento, é a motoca do momento, que eu dirijo em disparada, em alta velocidade, rodando pela cidade com a minha namorada. Ei, Yamaha, com seu ronco violento, é a motoca do momento, que eu dirijo em disparada. Ei, Yamaha, com seu ronco violento, é a motoca do momento, que eu dirijo em disparada. Esta máquina é forte, roda no globo da morte e topa qualquer parada. Com seu ronco violento, é a motoca do momento, que eu dirijo em disparada. Ei, Yamaha, com seu ronco violento, é a motoca do momento, que eu dirijo em disparada. No asfalto, na estrada, está sempre disparada, com a sua cilindrada. Ei, Yamaha, com seu ronco violento, é a motoca do momento, que eu dirijo em disparada. Ei, Yamaha, com seu ronco violento. Estamos no ar! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao pior canal do YouTube. Segundou, hein? Um beijo a você que está assistindo agora, um beijo para todos os porteiros, vigilantes e seguranças do Brasil, um beijo para os rebanhos de mal acabado do chat, um beijo para vocês tudo aí, um beijo para você que está assistindo gravado. Deixa seu comentário aí para eu saber se você está assistindo gravado ou não e que momento que você está assistindo gravado, tá bom? Um beijo para vocês que estão assistindo ao vivo, quem pode assistir, claro, nem todo mundo pode assistir agora, no horário que tem que começar, né? Um beijo sempre aí, respeitando a audiência pontualmente na hora que tem que começar, hein? Ah, garotos, garotas e garotos. Um beijo pra vocês, foram bem no final de semana? Se divertiram? E aí, tá, foi bom o final de semana? O meu foi ótimo, tá? Já fui levar meu pequeno foguete pra ver lá o Papai Noel. Rapaz, que negócio legal, viu? Ela vendo o Papai Noel, rapaz, ela ficou numa emoção incrível. Gente, é muito bonito ver criança nesse clima, né? Vendo o Papai Noel, e eu não sou desses pais trouxas que ficam dizendo pra criança que não existe Papai Noel. Eu acho que faz parte, né? Do lúdico, né? Deixar a criança no momento certo, ela vai entrar na escola e aí vai vir alguma outra criança e vai dizer: ô, menina,
Não existe Papai Noel não, viu? Seus pais enganaram você. Aí pronto. Aí ela vai ver que não existe Papai Noel, mas eu prefiro deixar minha filha nesse lúdico, não é enganar não. Mas é muito bonito ver a criança. Gente, minha filha vendo o Papai Noel ontem foi uma coisa mais linda do mundo, sabe? As pessoas pararam pra ficar olhando assim, ela na emoção pra ver o Papai Noel. Eu postei lá no meu Instagram, quem quiser, vai lá, me segue lá no @ChicoSepúlveda no Instagram. A reação da minha filha ao ver o Papai Noel. Porque primeiro, quando a gente chegou no lugar do Papai Noel, lá, primeiro que ela ficou alucinada pela decoração de Natal, né? Então vocês que têm filhos pequenos, levem, né? Faz parte, estava lá com a doutora Sara, e Sara gosta muito dessas coisas. Eu não sou cristão, eu não... se dependesse de mim, eu não faria essas coisas, mas obviamente que é legal manter essa... Porque a minha filha, ela não tem religião, né? Então, mas ela tá nessa sociedade, então é legal manter essas coisas, né? Pra criança, ela participar desse lúdico. E aí fomos ontem no shopping pra levar ela pra ver a decoração de Natal, né? Ela vê lá tudo, ela ficou louca, porque tem um piano que você sobe no piano e pisa nas teclas, né? Que a gente vai amanhã de novo, porque tava muito cheio. E aí eu alinhei com ela que nós iríamos... eu vou falar sobre GTA 6 também, tá? Eu vou falar, o Charles está falando de GTA 6. Vou falar também, que eu quero falar um pouquinho do GTA 6. Eu tenho tem uma passagem na minha vida do GTA 6, aí eu vou falar para vocês, que foi lançado agora, tem poucas horas, o trailer do GTA 6. Eu vou falar sobre isso também. E aí... o Plínio tá dizendo que minha filha é minha cara. Gente, vão lá ver no Instagram, por favor, vejam. Eu posto algumas coisas, tá? Não tem problema de postar. A minha felicidade, minha família. Eu sou muito feliz. E eu posto algumas coisas que dá pra postar. E vão lá no meu Instagram. Todo mundo aí que estiver assistindo agora, vai lá, me segue no Instagram. Vamos bater os 100 mil lá no Instagram, me ajuda. Eu já quero pedir também pra todo mundo deixar o joinha. Vamos bater 500 joinhas hoje? Vamos bater nesse vídeo, nessa live? 500 joinhas, você que tá chegando aí, já deixa logo o dedo no like. Quem tá assistindo na televisão, faz parte também você ajudar, tá? A TV nos acostumou a só receber informação, mas saibam que mesmo você assistindo no YouTube, você pode interagir e você pode ajudar o criador de conteúdo dando joinha. Pega o controle e dá o joinha. As pessoas que estão assistindo na TV esquecem disso, né? Então, tenta ajudar. E aí eu fui levar minha filha, ela pediu pra ver a árvore e tal, e aí combinamos que amanhã nós vamos de novo, só que ela vai tá mais vazio, né, pra ela poder pisar lá no piano, pra ela tocar o piano lá, é uma figura. E aí quando ela viu o Papai Noel, gente, coisa mais linda do mundo, ela vendo o Papai Noel, ela, papai, o Papai Noel. Aí eu, filha, você vai falar com o Papai Noel, ela, meu, papai, o Papai Noel tá ali. Aí eu, filha, você vai falar com o Papai Noel. E ela na emoção, e teve uma moça que parou, ficou olhando pra ela assim, tipo, que lindo, velho, a criança. Minha filha tem 4 anos, tá, gente? Ela vai fazer 5 agora, dia 19 de dezembro, né? E ela só tem 4 aninhos, né? Vai fazer 5 agora, mas é um bebê ainda, né? É muito pequenininha. E é muito lindo ver isso, tá? E aí quando ela chegou do lado do Papai Noel, vocês vão ver lá o vídeo que eu botei umas legendas, mas é verdade, tá? Tudo é verdade. Ela sentou ali do lado do Papai Noel e aí ele perguntou pra ela, né? E aí, você já fez você pediu já seu presente? O que você pediu de presente? Minha filha é uma figura. Aí minha filha fez assim: eu quero a bola de basquete. Ah, mas muito legal, velho. E aí ele fez uma bola de basquete, que legal. Aí ele perguntou: você se comportou esse ano? Ela fez uma cara. Aí ele perguntou: você se comportou esse ano? Aí ela fez uma cara assim. Ó, bicho, 4 anos e ela já tem noção que ela não se comportou esse ano. Muito legal, gente. Minha filha é uma figura. Dá pra fazer um vídeo inteiro pra vocês darem risada de Laura, porque ela é um foguetinho, tá? Ela é um foguetinho mesmo. E é esperta, viu? É esperta. Eu que não fico esperto pra ela não, que ela dá nó. Me engana fácil, entendeu? Mas é isso, tá bom, gente? Levem seus filhos pra ver o Papai Noel. Aproveita agora, tá? Porque essa primeira quinzena é o momento que vocês vão ver o Papai Noel com os filhos, tá? Depois do dia 20,
acabou, né? Aí fica difícil de falar com o Papai Noel. E o Francisco tá dizendo para pedir pro Papai Noel atualizar a Lander. Quase que eu sentei no colo do Papai Noel para fazer isso. Vamos ver se amanhã o Papai Noel estiver lá. Porque tava muito cheio, né, gente? Eu não vou dar uma de gaiato, sentar ali do lado do Papai Noel, cheio de criança. Mas amanhã, se o Papai Noel estiver lá, no shopping, eu vou sentar no colo dele, se ele aguentar, e eu vou pedir a atualização da Lander. Tá bom? E vou pedir, eu vou pedir isso, né? Eu vou pedir a atualização da Lander. Tomara que o Papai Noel aguente. Mas amanhã eu vou lá com Laura e minha mãe Dona Tita. E aí eu vou fazer umas filmagens, eu vou gravar algumas coisas. Me acompanhem lá no Instagram que eu vou fazer uns vídeos lá pra vocês verem. Tá bom? Eu não me comportei não, viu, Sandro? Não. Pra variar, não me comportei não, viu? As montadoras que o digam. Um beijo, seus lindos, tá? Sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Davizão, um beijo, viu? Cleuber, beijo, Cleuber. Joel Ramos faz no mesmo dia da minha filha Laura, 19. Meu filho João, ele faz dia 17 de junho. E Laura faz 19 de dezembro. Meu pai faz dia 16 e minha avó faz dia 8. Meu pai e minha avó já fizeram a passagem, mas minha avó no dia 8 de dezembro, papai no dia 16, Laura no dia 19. Então, o povo de dezembro, né? Muito legal. Se meu pai tivesse aqui, ele ia se amarrar em Laura, velho. Eu acho que ele ia se amarrar nela. E João, meu filho João é mais tranquilo. É quietão, é de boa, bem tranquilo, demais até, muito de boa. Meu filho provavelmente vai ser engenheiro, aqueles engenheiros tranquilão, sabe, que gosta de montar coisas. Meu filho é desses. E Laura não. Laura me dá até medo se ela gostar de moto. Ai, meu Deus. Vamos lá. Um beijo pra vocês, meus amores. Sempre uma satisfação estar aqui, tá? É sério, sempre bom bater papo, a gente conversar, tá? Então, venham sempre, venham todos os dias. Isso aqui é uma live para falar de moto, mas também para falar de qualquer coisa, tá? Quero deixar claro, tem gente que acha que a live é só para falar de moto. Também. Mas é um momento que eu tenho para conversar com vocês, para trocar ideia, pra gente falar de algumas coisas. Então, eu tenho essa oportunidade que é incrível. Poucos canais têm essa oportunidade e conseguem fazer isso, porque a maioria dos canais, eu não estou fazendo questão de juízo de valor, tá? Mas a maioria dos canais usam a live para poder fazer um conteúdo extra, né? Conteúdo interativo com os inscritos. Mas é uma live por semana, uma live por mês. Como eu faço live todo dia, então este é o momento de eu me conectar com vocês, né? De vocês conversarem comigo, perguntarem coisas. Já falamos de coisas diversas aqui. Então, para quem acha que aqui é só uma live para falar de moto, não é, tá? É também para falar de moto. E aí eu quero falar um pouquinho do GTA. O beijo é do Rick Amorim, seu lindo. Não vai trabalhar não, rapaz? Rapaz, Rick Amorim. Lá agora, o quê? Meia-noite, 2 da manhã e o Rick tá acordado. Lá em Portugal, tá? Nosso queridíssimo Rick Amorim, tá? Eu quero que vocês entreguem todo o amor e carinho de nós brasileiros pro nosso querido Rick Amorim, que é de Portugal e merece todo o nosso amor e carinho, tá? E a gente precisa mandar amor para todos os nossos irmãos portugueses, né? Ainda mais quando tem português gente boa que vem para cá, pro canal, troca ideia com a gente. Então a gente tem que fazer isso, né? Tem sempre que mandar amor para os irmãos dos irmãos portugueses que merecem esse amor, né? E também para os que não merecem, a gente mandar amor também. E um beijo, viu, Rick Amorim? Você é um lindo. E quem mais? Um beijo, Alexandre Antonucci. Um beijo, seu lindo. Vamos lá, eu vou falar do GTA 6. Deixa eu só responder uma galera aqui para não perder. Maratini, um beijo, viu, Maratini? Eu vou responder algumas perguntas aqui no chat, mas eu quero falar do GTA. Presta atenção, gente. Quem quiser mandar áudio ao vivo, pode mandar aqui pro WhatsApp 71991902805. Fala o que você quiser, pergunte o que você quiser, faça análise, comentário. Só não fale palavrão, não vale cometer um crime também e não vale dedo no olho, tá bom? Vamos manter aqui o canal como a gente sempre conseguiu fazer, sem falar palavrões. E saibam que você aí que tem sensibilidade, gatilhos, etc., este canal é prejudicial para pessoas sensíveis. Tá bom?
O aviso tá dado, aviso jurídico aí. Davizão, um beijo, viu? Rapaz, minha mãe Tita. Ó, amanhã, ó, me sigam agora lá no Instagram. Amanhã vocês vão ver, eu vou fazer vídeo com minha mãe e minha filha. Vocês vão ver. A minha filha parece com minha mãe, quando minha mãe era pequena. E todos nós somos zarolho, né? Todo mundo. Todo mundo é zarolho. Eu sou zarolho, tá, gente? Vocês acham que eu não... Não sei se vocês já perceberam, eu sou zarolho. Meu filho é zarolho, minha filha é zarolho, a minha mãe é zarolho, todo mundo é zarolho. A gente é zarolho. Todo mundo é estrábico. Então é muito engraçado, velho, porque todos os meus filhos... Meu filho João não ficou tão estrábico assim, depois de grande. Meu filho tá com 10 anos. Mas Laura é zarolho, eu sou zarolho, minha mãe é zarolho, todo mundo é zarolho. É muito legal. Até minha mulher é zarolha também. Todo mundo é zarolho, viu? Aqui, a família é zarolho. Ah, não, todo mundo... Ela não gosta que eu fale isso. Todo mundo aqui é zarolho, entendeu? É zarolho mesmo, tá? Leve desvio. Tá bom. Zarolho, ó. Zarolho mesmo. Tá bom, ó. Bora lá. Vamos lá. Eu gosto de videogame, Alan. Cara, o meu primeiro videogame foi um Atari. Eu tinha 6 anos de idade, velho. Eu vou dizer pra vocês como é que foi. Deixa eu só responder umas perguntas aqui. E mandem os áudios de vocês pro WhatsApp, tá? Já vou colocar a galera do WhatsApp. Quem quiser contribuir mandando um Pix, você pode mandar. Não é obrigatório, tá, gente? Quem estiver assistindo gravado, achando que eu cobro, teve um rapaz que perguntou, poxa, você cobra pra responder? Eu digo, não, pode mandar sua pergunta, não precisa mandar Pix, não. Mande sua pergunta que eu vou responder, não cobro nada, viu, gente? Manda, quem quiser doar Pix, doa, mas eu nunca vou cobrar Pix pra responder pergunta, tá, gente? De segunda a sexta-feira, no horário comercial, de 8 às 18, eu tô recebendo as perguntas, às vezes eu não respondo na hora, mas eu vou responder, eu não cobro nada, tá, gente? Todo mundo pode falar comigo, só não me liguem. Quem me ligar, eu não atendo. Ou bloqueio. Dependendo da insistência, eu bloqueio. Tá? E vamos lá. Então, o Pix é o falecom@chicosepulveda.com.br. Vou repetir. falecom@chicosepulveda.com.br. Você pode colocar sua pergunta, seu comentário, análise no campo de observação do Pix ou colocar os 4 últimos números do WhatsApp com o seu áudio. Tá? Pro pessoal que está assistindo gravado ao vivo, que quer mandar dúvida, porque às vezes não quer mandar ao vivo, né? Enfim, quem quiser falar comigo no WhatsApp sem me ligar, pode mandar um áudio, pode escrever, pode mandar áudio longo, não tem problema, eu vou ouvir. Então manda pra cá de segunda a sexta-feira, tá? De 8 às 18. Tem uma galera que manda mensagem em final de semana. Eu não respondo, tá, gente? Final de semana eu não respondo porque, eu já trabalho de segunda a sexta, né? Então não tem como. Tem galera que manda, por exemplo, quem manda mensagem 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu apago a mensagem, eu não leio. Porque nenhum de vocês manda mensagem 5 horas da manhã pra mãe de vocês, né? Ou pro pai. Então, por que vai mandar pra mim? Então eu apago. Só de desaforo, entendeu? Mas tenham bom senso, como vocês têm na maioria, e eu vou ajudá-los. Vamos lá. Já vou falar do GTA. Kaique Gonçalves, ele pergunta, Chico, faça uma análise, por gentileza, se supostamente a modalidade de consórcio fosse banida do Brasil. O que aconteceria com as binárias e as demais montadoras? Qual abalo no mercado? Kaique, você fez uma pergunta cabriocrática. Pergunta muito importante para as pessoas entenderem o impacto do consórcio hoje em dia. A Honda e a Yamaha, elas estão vendendo muitas motos, inclusive a Honda, se não me engano, vai bater algum recorde de vendas esse ano, tá? Ela vai fechar um ano com um recorde de vendas. Por quê? A partir de 2020, a taxa de juros subiu, explodiu, né? Saiu de 2% e chegou a bater 13,75%, taxa Selic. E com essa taxa alta da Selic, ela impacta nos financiamentos, na taxa de juros do financiamento. Presta atenção, Zé, presta atenção, Maria, porque esse assunto, você que tá aí, ó, você é jovem de 18 anos, ou você é alienado de 40, 50 anos. Que assunto chato. Não é, Zé. Maria, não é não. Isso impacta na sua vida. E você, motociclista, que quer trocar moto, isso faz toda a diferença, você entender. Eu vou falar de uma forma muito fácil, para todo mundo entender, tá? Não vou ficar falando tecniquez aqui. Então a taxa de juros, a taxa Selic, ela estourou a partir de 2020, saiu de 2%, foi para 13,75%, né, para conter a inflação.
E aí é um mecanismo, alguns países usam esse mecanismo de aumentar a taxa Selic, ou seja, a taxa de juros, para conter a inflação. Cada país lida de formas diferentes. O nosso país lida dessa forma, aumenta a taxa de juros para segurar a inflação, porque a gente começou a ter uma inflação crescente. Isso iria prejudicar mais ainda a economia do jeito que já está prejudicada. O que acontece? Quando você aumenta a taxa de juros, você arrefece o mercado, o comércio, né? Os bancos, as instituições financeiras, elas começam a diminuir o crédito, a oferta de crédito. Ou seja, você vai num banco pedir um crédito para comprar um carro ou uma moto, ou pegar uma geladeira, ou um ar-condicionado, um fogão, não importa. Até quando se fala em crédito, até quando você vai ali na Magalu, Casas Bahia, comprar uma geladeira a prazo, no boletão lá, tudo isso, a taxa de juros alta influencia, porque Magalu, Casas Bahia, elas têm por trás instituições financeiras. Então elas vendem crédito. Para elas é mais lucrativo botar juros lá em cada parcelinha daquela, da geladeira dividida, da TV, do fogão, da máquina de lavar. Disso a carros. Então todo mundo sofre com isso quando sobe a taxa de juros. O que acontece? Subiu a taxa de juros, o risco aumenta para os bancos entregarem o crédito, oferecer dinheiro emprestado para você comprar um bem de consumo. O que aconteceu? Diminuiu o consumo porque não tem crédito. O brasileiro já estava enfrentando uma crise econômica, redução do poder de consumo, e a redução do poder de consumo se resume de forma bem porca: você não tem aumento de salário, tudo sobe e seu salário não sobe. Mais ou menos isso. Tem outras questões envolvidas, mas eu vou falar de uma forma bem básica para todo mundo entender. Seu salário não aumenta, mas tudo aumenta, né? Então você perde o poder de consumo. Todo mundo provavelmente já percebeu isso, né? O que você comprava em 2019, você não compra mais hoje com o mesmo preço. Aí você, mas é porque aumentou o custo dos insumos eletrônicos. Porque não tem mais insumo eletrônico. Por um tempo isso era uma verdade, hoje não é mais. Hoje a indústria ela se aproveita disso para manter os preços altos. Era para baixar tudo. Porque lá em 2020, no pico do C-19, o frete do container de navio, aquelas caixas de ferro que vocês veem lá no navio, aquilo chama-se container. Um container daquele, antes de 2020, custava em torno de $1.000 para você colocar coisas naquele container, para poder transportar nos navios. Em 2020 e 2021, isso subiu para 12, em alguns casos, de $1.000 para $12.000, por causa de toda a loucura do C-19. Já voltou à normalidade, ou seja, já está de volta na faixa dos $1.000. Então não há justificativa para algumas empresas, principalmente a indústria automotiva, dizer que não está valendo a pena, está tendo prejuízo. Na realidade, eles não querem perder a alta lucratividade que eles tinham de 2020 até 2022. Né? E agora, em 2023, nós estamos percebendo todo o impacto, e eu vou chegar lá, calma, eu preciso contextualizar, tá? Nós estamos percebendo impacto, agora em 2023, mais ainda, da falta de crédito no mercado. Tenho certeza que alguns de vocês já foram numa concessionária tentar comprar uma moto, mesmo que você tivesse um valor para dar de entrada, seja 30% do valor da moto, e vocês tendo todas as contas em dia, sem dívida aberta, né? Em aberto. Todo mundo aqui tem dívida, né? Todo mundo aqui tem dívida. Pelo menos uma dívida de imóvel ou um carro. Tem uma pequena dívida ou uma grande dívida, mas tudo sob controle. Essa mesma pessoa, talvez você que esteja me assistindo, você com todas as dívidas controladas, você foi numa concessionária e crente que seu score estava bom. Score é a sua pontuação entre as instituições financeiras. É quanto você
tem de bom pagador e de bom consumidor. Não adianta só você pagar certo, você tem que consumir. Quanto mais você consome, seu score sobe. Quanto mais você paga em dia, seu score sobe. É por isso que a gente fala score, que é pontuação em inglês, né? Então todos nós consumidores brasileiros, para as instituições financeiras, bancos, né? Nós temos um score, que é a pontuação. Então essa pontuação é medida de quanto você consome no crédito, no cartão, né, principalmente nos cartões de crédito e empréstimos, e quanto você é bom pagador dessas dívidas. Se você é um bom pagador e você tem dívidas, né, consome, você tem um score, ou seja, uma pontuação boa, alta. E eu tenho certeza que muitos de vocês, mesmo com bom score, com 30% no mínimo para dar de entrada numa moto, não conseguiu comprar. Aí você pergunta, poxa, como assim? Eu tenho um crédito bom, eu tenho um score bom, a pontuação boa, minha dívida está ativa e ok. Eu estou, não estou devendo nada, assim, com parcela em aberto, né? Devendo todo mundo tá. Mas parcela em aberto, tá tudo pago, tá tudo certo. E não conseguiu o crédito da moto, por quê? Exatamente porque a taxa Selic e os bancos, as instituições financeiras, elas reduziram a oferta de crédito. Mesmo você tendo um bom score, alguma coisa interna, algum fator que eles entendem por risco, fez com que, algum fator que eu não sei explicar, tá, que é interno, fez com que aquela instituição pensasse e dissesse, não, esse CPF, ele não é arriscado dar esse crédito para este CPF. Então é isso que está acontecendo com a nossa economia hoje, quando se fala em indústria automotiva e no mercado automotivo em geral, carros e motos, tá? Até mesmo caminhões, mas vamos falar de carros e motos. O crédito está restrito, pouco dinheiro circulando e as montadoras, elas começaram a ficar preocupadas a partir de 2020. O que a Honda fez? A Honda e a Yamaha, que são as duas maiores que detêm de mais de 90% deste mercado brasileiro. Elas já tinham uma base de consorciados gigantesca. A Honda, ela tem o seu próprio banco, é o Banco Honda. A maior taxa de juros do mercado automotivo de motocicletas é de qual banco? Banco Honda. É a maior taxa de juros. Por quê? Porque todos os seus credores, eles têm um risco alto para o Banco Honda, né? O Banco Honda, ele percebe que tem um risco alto, ou seja, vende para pessoas que têm um risco alto de dar cano, calote. Não se ofendam pessoas que estão lá no Banco Honda, mas é o que o banco entende. Por isso que as taxas de juros do Banco Honda são altíssimas, assim como o Banco Yamaha. Vocês querem ver qual a taxa de juros, a menor taxa de juros de banco? De todos? Banco BMW. É a menor taxa de juros. Isso vocês podem olhar no próprio Banco Central. Lá no Banco Central tem um link. Você entrando no site do Banco Central, você consegue olhar todas as instituições e suas taxas, respectivas taxas de juros. Instituições que fornecem crédito para compra de veículos, etc. Vocês vão ver lá, Banco BMW é a menor taxa de juros. Por quê? O risco é menor, em tese. Tá? E aí o Banco Honda já tinha uma base, e o Consórcio Nacional Honda, que já tem décadas, ele já tinha uma base gigantesca de consorciados, só que a Honda ela ainda tinha, em 2019, motos à pronta entrega nos pátios de cada concessionária sua. Era uma prática de mercado ter motos no estoque à pronta entrega. Então você podia ir numa concessionária Honda e comprar uma moto à vista e a pronta entrega. Como você pode ir hoje em qualquer concessionária fora Honda e Yamaha. Você vai lá, você vai ter a moto à pronta entrega, essa mesma moto, ela vai ser ativada em até 48 horas. Show de bola. Todo mundo via isso em 2019. A partir de 2020, o sonho de todas essas montadoras, principalmente Honda e Yamaha, se concretizou.
Elas não queriam ter estoque, elas não queriam ter motos à pronta entrega, porque estoque é risco. Estoque é como se você comprasse 50 quilos de feijão para sua casa, sendo que você só consome 1 quilo por mês. Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Se você consome, vamos lá, 2 quilos de feijão por mês, você e sua família, 2 a 5 quilos por mês, e você comprar 50 por mês, para que você comprar 50 quilos de feijão por mês, se você só consome 5? Era mais ou menos isso o que acontecia com as concessionárias. Elas compravam muitas motos, muita moto em estoque, isso é custo porque é dinheiro parado. Moto no estoque é dinheiro parado, é prejuízo. Né? Tanto para a montadora que tem que aumentar a sua linha de produção, quanto para o concessionário que tem que pagar por isso, o dinheiro está imobilizado lá. Esse dinheiro podia estar numa conta, numa aplicação rendendo. Ao invés dele ter que tirar esse dinheiro, comprar a moto e deixar lá parado. É um chamado bem imobilizado, está lá parado. E bem não, né? É um passivo, né? Não é nem um bem, ele é um passivo, tá lá parado a moto, não consegue vender. Por isso que a gente via, alguns anos atrás, queima de estoque. Vocês lembram? Queima de estoque, Honda? Queima de estoque de final de ano, não tem mais. Vocês já perceberam que não tem mais queima de estoque, Honda e Yamaha? É raro uma concessionária de interior, geralmente, que tenha uma moto à pronta entrega. Essa moto provavelmente foi vendida e houve uma desistência. Por algum motivo, ou porque o banco não aprovou, sei lá, aconteceu algum revertério com o dono ou a dona, e aí sobrou aquela moto, tá disponível, aí o vendedor liga, ó, tem uma moto aqui, sobrando, tipo uma na vida. Mas não existe mais queima de estoque para Honda e Yamaha, porque se realizou o sonho em 2020 deles não precisarem mais ter estoque. Isso é o sonho de toda montadora, que é sob demanda, venda sob demanda, ou seja, você vende a moto não está no estoque e ela vai ser produzida. Olha que lindo! Custo zero para manter aquela moto para o concessionário. Ele não precisa mais ter aquele espaço gigantesco de galpão, ele não precisa ter o dinheiro imobilizado para comprar um monte de moto para deixar no estoque. Acabou isso. Ele não precisa correr risco de pegar fogo no galpão, alguma coisa, porque ele vai vender sob demanda. Então a pessoa vai lá, olha, eu quero comprar uma moto, tá, então você vai entrar no consórcio ou vai comprar uma moto e vai receber daqui a 90 dias, porque ela vai ser fabricada. Isso foi um sonho realizado dessas montadoras. Mas era sob o pretexto do C-19, toda a crise logística, toda a crise global que nós tivemos. Acabou isso, não tem mais. O C-19 acabou, a pandemia acabou. O que aconteceu? Voltou tudo ao normal? Não. Então, desde 2020, a Honda ela focou no consórcio. O consórcio faz parte do tripé da Honda e da Yamaha, que é consórcio, venda de motos, venda de peças. Sendo que o consórcio é a galinha dos ovos de ouro da Honda e da Yamaha, porque eles recebem dinheiro dos credores todo mês. Sendo que quando aumenta a moto, aumenta o valor do boleto. Ou seja, os juros está embutido lá na taxa de administração e eles aumentam automaticamente o boleto quando aumenta a moto. Todo mundo vai pagar por isso. Todo mundo que está naqueles grupos. São milhares de pessoas que estão nesses grupos. Sequer receberam a moto. Elas estão pagando sem ter o bem. Ou seja, risco minimizado. Eles não correm risco de tomar calote, de ter que acionar a justiça para retomar a moto. As pessoas estão pagando sem ter o bem. Então, consórcio é uma coisa que só tem aqui. É jabuticaba. É o brasileiro sendo feito de trouxa. E as pessoas que se dão bem com isso, reverberando como isso, se isso fosse bom. E aí o que acontece? Eles viram que isso é maravilhoso. É ótimo, então vamos continuar com isso. O que aconteceu? Houve uma coordenação de cima para baixo, ou seja, da montadora Honda, da parte comercial da Honda. Beijo aí para a diretoria comercial da Honda que gosta tanto de mim. Eu sei que vocês gostam. Vamos lá? Então, a diretoria comercial da Honda, ela baixou lá uma orientação para todos os, então, 1.100 concessionários, que agora são 1.230. Baixou essa orientação dizendo, a partir de hoje, vocês vão focar no consórcio. A gente não tem moto pronta entrega, e aí é venda sob demanda. Não tem moto pronta entrega. E quem quiser comprar pronta entrega só vai receber depois de quem for consorciado. Então vocês vão entregar um benefício, vão falar para as pessoas que, como se fosse um benefício fazer o consórcio, porque vai receber ao invés de 90 dias, vai receber em 60.
E pra gente é muito melhor ter consórcio, a lucratividade para vocês também é boa, todos os argumentos de quem se dá bem melhor, muito mais do que quem compra, né? Só que é muito pior, gente, pra gente que compra. Se havia uma lucratividade em cima de quem comprava à vista, agora no consórcio, melhorou mais ainda para a Honda e para os seus concessionários. Não há prejuízo, como existia antes, com motos no estoque, aumentar a produção para poder gerar um recorde de vendas. Não, você pode bater recorde de vendas com vendas sob demanda. Ou seja, botou o dinheiro, pagou, ou entrou no consórcio, deu lance, fechou, você produz a moto. Não tem mais aquele desperdício de você ter queima de estoque. Então, se o consórcio acabar, se houver uma lei, que a gente sabe que aqui no Brasil isso é muito difícil, porque existem forças ocultas que não vão permitir que isso aconteça. Mas se houvesse a possibilidade no mundo, numa Terra 2, se isso ocorre numa Terra 2, de consórcio no Brasil é crime, a Honda ela vai ter que mudar a estratégia. Ela não vai acabar, não vai quebrar, não vai se dar mal. Ela vai mudar a estratégia. Qual é a mudança de estratégia? Produzir mais moto, botar a moto lá para pronta entrega, ou gerar algum tipo de fila. Que a pessoa paga a moto sem receber a moto imediatamente. Ou seja, ela vai vender a moto para os trouxas, porque brasileiro é um povo trouxa, gado, né? Gado, burro, ignorante. E é mesmo os ufanistas aí que fiquem aí arrancando os cabelos do fufu à pinça, porque se você não enxerga que o seu próprio povo é um povo enganado, tolo e que acredita em qualquer coisa, você também faz parte desse bolo, né? Então, o brasileiro é facilmente enganado. Então, se isso acontecesse como acontece na supostamente Terra 2, crime ter consórcio. A Honda ia achar alguma forma de fazer uma fila e que a pessoa pagasse para receber a moto em 60 dias. A não ser que realmente também fosse crime fazer qualquer tipo de fila sem entregar a moto em até 48 horas. Né? Ou 5 dias ou 10 dias úteis. Então teria que ser uma série de leis para proteger o consumidor. Ou seja, pagou, levou em até 10 dias, né? E consórcio é crime. O que ia acontecer? A Honda ia ter que aumentar sua produção, aumentar a quantidade de funcionários, maior investimento, maior geração de empregos, ia ser ótimo para a gente, mas não ia ser para a Honda. Né? E ela teria sim que fazer estoque, teria que aumentar a produção, teria que poder escoar as motos em maior quantidade. E isso iria diminuir a lucratividade, aumentar o custo operacional e diminuir a lucratividade para os acionistas lá do Japão. Né? Então, seria ótimo para a nossa economia. Mas, infelizmente, isso aí só acontece na Terra 2. Aqui vai continuar assim. E as pessoas sendo enganadas. E é por isso que a diretoria comercial da Honda gosta tanto de mim. E esse é um dos motivos que eu não sou convidado para nenhum evento da Honda. Vocês entendem? É por isso, gente. E por isso que eu não tenho nenhuma expectativa para ser convidado, porque eu tenho plena noção do meu papel. Bom, deixa eu ver aqui vocês mais umas perguntas. Eu vou falar do GTA e vou ouvir os áudios. Rafael pergunta aqui: fala, Chico, gostaria de saber se ainda vale a pena adquirir a Chopper Road como primeira moto. Vale sim, viu, Rafael? É uma moto excelente. E ela tá num preço bom. E é uma moto de fácil manobrabilidade. É uma moto muito boa. Ó, o Rick Amonini tá falando aqui que ele viu a opção de parcelamento de bens e serviços ser criada no Brasil. Hoje em dia já existe em Portugal e em vários outros países. Meu medo é isso acontecer com consórcio também. Eu acho difícil, tá, Rick? Porque a cultura de vocês europeus é diferente da nossa brasileira, né? E até porque o acesso aos bens de vocês europeus é bem maior, mesmo Portugal sendo uma das economias mais fracas da Europa, né? É uma das piores economias da Europa, né? Uma das. Mas ainda assim, Portugal tem um poder, o português tem um poder de consumo muito maior do que o brasileiro, mas muito maior, né?
João Vitor, ele pergunta: boa noite, o Chico, estou em busca de uma CB300F, optei por uma usada com baixa quilometragem, vou visitar algumas lojas antes, teria alguma dica na hora de escolher? Evitar prejuízo na primeira moto seminova. João, leve um mecânico de confiança junto com você, tá? Se você não levar um mecânico, você vai sofrer prejuízo. É a dica que eu dou, é a melhor dica que eu dou. Ó, Renan, que ele tá dizendo aqui: Renan, você é corajoso de falar isso, hein? Consórcio é uma beleza para quem vende, as empresas só pagam. Nos pagam. Ah, tá. O Renan tá dizendo aqui. Ó, Renan tá sendo honestíssimo aqui com vocês porque ele vende consórcio, tá? Ele tá dizendo: consórcio é uma beleza para quem vende. As empresas nos pagam 5% de comissão do valor total e nas 5 primeiras parcelas. Ou seja, quem te vendeu, depois de 5 parcelas, já recebeu, depois já eras. Renan sempre honesto, hein? Honestão aí, sincerão, da BNP. Um beijo, Renan, obrigado, cara. E Renan, ele, quando ele começou a me patrocinar aqui, ele... Na realidade, quando o Renan começou a me patrocinar, eu ainda acreditava em consórcio, mas eu nunca divulguei consórcio da BNP. Era mais seguro. Mas eu ainda acreditava em consórcio, tá? Eu acreditava em consórcio até 2020, tá, gente? Eu sou um trouxa também. Eu sou um trouxa. Eu sou o maior trouxa de todos. Pra quem acha que eu tô chamando vocês de trouxa à toa, eu sou o maior trouxa de todo o YouTube, tá? Em relação a consórcio, eu sou o maior trouxa. Então por isso que eu levantei a bandeira. Porque eu sou um trouxa em reabilitação. Plínio Costa pergunta: tio Chico, você acha que os processos... O que você acha dos processos revisionais? O famoso juros abusivo. Você é a favor ou contra das pessoas que compram, depois põem em revisão do contrato? Plínio, depende. Eu não vou dizer eu acho um absurdo, porque cada contrato tem sua especificidade. Cada situação é muito específica. Então eu não posso colocar todas as situações, e até no meio jurídico, não tem como você colocar... tudo no mesmo balaio, né? Não é 880, mesmo quando a gente fala em lei. Por isso que no meio jurídico existe interpretação, né? Existe um código, mas esse código ele tem brechas e essas brechas elas geram interpretações, né? Por isso que é impossível, é quase impossível você gerar um código, sabe, um código de lei mesmo, uma lei perfeita que não gere interpretações distintas. Por isso que, por mais que nós pensemos assim, o futuro, o advogado, ele vai ser obsoleto, né? Vai ter inteligência artificial que vai julgar. Pode ser que sim, mas ainda acho que a interpretação humana é peculiar. Nós temos sentimentos, sensações, percepções, empatia que um robô não vai ter, uma inteligência artificial não vai ter. E essa é a grande questão da lei, né? Da leitura da lei. E não somente a leitura fria da lei. Então por isso que eu digo para você, eu não sou contra nem a favor, né? E eu não estou brincando, é uma afirmação muito séria, porque depende muito da situação. Tem situações que, quando isso vai a julgamento, o juiz ou juíza, quem julga, ele vai entender que há má fé de quem processou, né? E ele ou ela, o juiz, né, quem vai julgar, consegue ver em algumas situações, até mesmo pela defesa ou não, que há má fé. E tem outras situações que realmente é abusivo. Porque existem formas de encobrir certas situações e nos contratos não está muito explícito para a pessoa entender. Ou até mesmo a forma como esse contrato ele foi imposto para a pessoa assinar. Eu vou dar um exemplo. Um período eu estava buscando um imóvel, né, para comprar, eu acabei não comprando o imóvel, desisti. E um desses imóveis eu cheguei a pedir o contrato, tá? Eu quero ver o contrato de compra e venda. A imobiliária não quis fornecer o contrato. Eu teria que ler na hora o contrato, ler na hora e assinar. Claro, independente disso, você tem que ler na hora, tá, gente? Porque você pode receber o contrato e lá na hora da assinatura o contrato ter alguma modificação. Então, por favor, pessoas, mesmo que vocês recebam um contrato pelo celular,
Vocês vão comprar qualquer coisa, aí alguém lhe manda o contrato. Você vai ler o contrato, só que na hora de assinar, você tem que ler novamente. Porque aquele contrato que você recebeu pode ser completamente diferente do que está lá na hora. Mas independente disso, você pode pedir o contrato para você ler antes. Para pelo menos você entender tudo que está lá. E na hora de você assinar o contrato, você perceber assim, tá batendo com o que eu recebi. Ok. Mas você tem que ler. Tanto na hora antes, quanto na hora de assinar. Porque na hora de assinar, você assinou, já foi. Mas você tem que ler tudo. Seja consórcio, seja comprar um carro, seja comprar um imóvel, qualquer coisa, seja emprestar, pegar empréstimo, leia. Até mesmo esses contratos de aplicativo que vocês fazem. Por exemplo, tem o contrato do Threads, não é isso? Aquela rede social tipo X do Instagram. Eu não assinei aquela zorra, por quê? Porque se você quiser apagar a conta do Threads, você teria que apagar a conta do Facebook, uma coisa do tipo. Então, ninguém leu. Todo mundo fez o Threads lá e ninguém leu isso, deu logo ok. Eu não fiz esse Threads, não quero, por enquanto eu não acho vantajoso. Então tem que ler, tanto na hora quanto pedir para a pessoa ou para a instituição, para a empresa, te mandar o contrato, tá? Para você ler com calma. Então essa imobiliária, ela não queria mandar o contrato. Eu disse, mas por quê? Eu quero ler o contrato. Não, só na hora. Eu mandei pro inferno. Não comprei. Entendeu? E não comprei mesmo. E isso acontece. Tem pegadinha. E eles ficam pressionando. Tipo, você chega lá no lugar e é aquela pressão toda para você assinar o contrato. Algumas pessoas se sentem coagidas e assinam. Naquele afã, sabe? Naquela ansiedade de comprar alguma coisa, até mesmo na emoção. Então, gente, muito cuidado na hora de assinar o contrato. Você tem que estar em paz, você tem que estar com calma, com tempo, sem pressa. Se tiver gente lá lhe botando pilha para assinar o contrato, não assine. Diga, ó, hoje não, eu vou voltar. Mas vai perder o negócio. Soda-se. Vai embora. Porque muitas pessoas elas assinam dessa forma. Então, dependendo da situação, o juiz ou juíza, ela entende isso. E a lei ela é aplicada. Então, quando tem os processos revisionais, tem situações de juros abusivos, tem situações de que é má fé de quem assinou e que quer tentar se dar bem. Mas só para fechar esse e eu peço toda a vênia aos advogados, juristas, tá? Todos. Eu peço toda a vênia mesmo. Eu não sou nem rábula, muito menos advogado, muito menos rábula, não sou advogado, mas eu entendo um pouco da lei. Mesmo não sou nem rábula para poder citar, mas eu sei dos meus direitos, eu sempre estudo, busco as informações e falo com toda a vênia aos advogados e juristas, tá? Mas existem situações que são de má fé e outras situações que são realmente reais, né? Que elas são os juros abusivos, ele ocorre, tá? A pessoa tinha ciência disso, mas ela tenta tirar algum proveito. E aí, só para fechar, eu garanto a vocês, tá? Sempre que vocês pedirem um processo revisional, vocês serão prejudicados naquela instituição financeira, tá? Vocês terão lá um flag internamente. Ah, mas não pode, porque não pode, porque não pode. Mas lá, na obscuridade daquela instituição financeira, vai ter um flagzinho lá que você processou a instituição financeira. Vai ter um flag lá. Mesmo que você diga, porque é ilegal, porque... vai estar lá um flag. Quando você for buscar novo financiamento, esse flag que está lá, ou seja, essa marcaçãozinha de que você processou a empresa, vai contar contra você. Qual é a dica do tio Chico? Leia o contrato antes de assinar. Tá? Leia o contrato. Saiba onde você está entrando. Quando você assinar, saiba onde você está entrando. Leia, releia, veja se você tem condição de pagar. Nunca conte com ovo no fufu da galinha. Ah, mas eu vou ganhar tanto, eu comecei agora na empresa, eu vou ganhar mais dinheiro. Você está começando agora, você não sabe se você vai se manter na empresa. Como é que você vai já fazer uma dívida, né? Então sempre leia e pense sempre no planejamento futuro. Nunca conte com ovo no fufu da galinha. E saiba, sempre com o processo revisional, você terá um flag, uma mancha nessa instituição financeira. E quando é que isso pode não acontecer, tio Chico? É para sempre essa manchinha, esse flag? Dinheiro.
toda instituição financeira ela vai ser sua amiga e ela vai querer você quando você tiver dinheiro. Então, mesmo que neste momento agora você tenha um problema, que você pediu a revisão, e aí você tenha lá o flagzinho, aí vamos supor que você pediu o processo revisional, a empresa perdeu, você ganhou, o juiz deu ganho de causa para sua situação, e você, beleza, se deu bem, conseguiu a revisão dos juros, baixou os juros, a instituição financeira ficou chateada, botou um flagzinho lá. 2 anos depois, 5 anos depois, você dá uma reviravolta na tua vida que você se dá bem. E aí você começa a botar dinheiro nessa mesma instituição. Aquele flagzinho, ele some. Como um passe de mágica. Porque dinheiro é o que conta. Money talks. É dinheiro. Instituição financeira, ela não quer ser sua amiga, ela quer seu dinheiro. Então, se você botar dinheiro nela, botar aplicações, botar dinheiro na conta, né, consumir, sempre botando dinheiro, tá tudo certo. Eduardo Rodrigues, a garantia pergunta: a garantia de apenas 2 anos da Dafra NH300 frente aos 4 anos da Dafra da Yamaha, por exemplo, pode ser vista como uma falta de confiança na Dafra do próprio produto ou pode ser visto como uma vantagem? Eduardo, eu tenho uma... A sua pergunta é muito boa e é uma oportunidade de eu falar algumas coisas que eu preciso mudar meu ponto, tá? Eu sou uma pessoa que eu sempre estou ouvindo vocês e outras pessoas e eu estou em constante aperfeiçoamento, aprendizado, e o que eu penso hoje em relação a algumas coisas, eu posso mudar meu pensamento no futuro. Como eu já mudei em relação à R15, que no início eu pensei assim, essa moto não serve para nada. E vocês me mostraram, não, ela serve sim, é a forma da gente acessar uma moto esportiva legal, de entrada. Aí eu, poxa, a galera tem razão. Né? Nesse caso, a unanimidade acertou. Né? E eu não posso simplesmente dizer, não, eu sou soda, eu não posso mudar o meu pensamento. Então, Eduardo, existem situações de que os 2 anos de garantia de uma Dafra, perante os 4 da Yamaha, eles não quer dizer que a marca não confia no seu produto. Não é isso. Mas é o seu poder de manter esta garantia, ou seja, é o quanto essa marca ela acha que ela pode manter essa garantia no seu potencial aqui no Brasil, ou seja, o seu porte. E claro, para o cliente ele vai entender, e esse é um diferencial. Bom, a Yamaha me dá 4 anos de garantia, 3, 4 anos, eu vou para a Yamaha. E aí a Dafra perde. Mas se a Dafra ela se colocar com 3, 4 anos junto à Yamaha, ela vai ter uma vantagem competitiva. Então, não quer dizer que a marca... Antes eu pensava assim, né? Pô, a marca que oferece mais garantia, ela confia no próprio taco. A marca, e eu vou dar um exemplo para a gente fechar esse raciocínio. E a marca que dá menos garantia, ela provavelmente não confia no seu produto. Eu hoje, tendo uma visão mais de mercado, eu entendo que é o que a marca quer gastar no seu plano de negócio. É o que a marca está afim de ter como custo operacional. Isso queima a marca. Tá? Não estou dizendo que isso é bom, não. Por exemplo, Shinerai. Ela tem que mudar, é o meu pensamento, tá? Shinerai é meu patrocinador, com muito orgulho, mas a minha opinião é que eu penso que a Shinerai, ela, neste momento de virada, que vai ser 2024, vai ser um ano de virada para a Shinerai, galera. A Shinerai já está em 3ª colocação no Brasil. 3ª colocação. E ela vai trazer produtos que vocês nunca viram a Shinerai trabalhar, tá? Produtos muito melhores, com qualidade muito, muito superior, produtos com injeção eletrônica, porque agora vai ser uma realidade para a Shinerai, e produtos que vocês nunca viram no catálogo da Shinerai. Então vai ser uma grande virada da marca para o Brasil, no Brasil. Então ela vai ter que mudar o seu plano de garantia, que hoje é de 90 dias. Então ela vai ter que mudar. Se ela quer dar um passo de grande mudança, ela vai ter que mudar seus processos. Então, assim como a Dafra, talvez ela pense, não, vamos aumentar aí de 2 para 3 ou de 2 para 4, para ela poder dar um alcance maior aos seus produtos.
Isso eu vejo como uma estratégia de negócio. Eu não vejo como uma falta de confiança nos seus produtos. Eu não sou contra quem pensa o contrário, tá? Eu entendo perfeitamente quem não concorda comigo e tá tudo certo, gente, de coração mesmo. Eu super tô de acordo aí com quem diz, Chicão, não concordo com você. Tá tudo certo, gente. Eu entendo você. Eu entendo você que diz, não, a marca ela não confia no próprio taco, tá? Mas eu vou... E aqui é o debate, tá, gente? Aqui eu tô dando a minha ideia, não como uma verdade absoluta, mas pra provocá-los, para vocês começarem a refletir, falar, eu concordo com isso que ele disse, mas eu não concordo com isso que ele disse, beleza? Mas eu não tô questionando, dizendo que é a minha verdade absoluta, porque eu sei que muita gente não concorda e tá tudo certo, gente, porque eu também pensava assim. E eu vou dar um exemplo agora que para mim foi o diferencial, uma empresa aqui do Brasil e que foi um baita diferencial para eu entender que não é falta de confiança no taco, do produto, mas sim uma estratégia do negócio, custo operacional. Porque, gente, quanto maior a garantia que você dá, maior o custo operacional dessa empresa. Porque ela vai ter que cobrir 3, 4 anos de produto, do produto em si. E gera muitos custos nisso aí, tá? Gera, tá, gente? Por mais que vocês pensem que não. A gente sabe que a maioria dessas montadoras, elas sempre inventam alguma questão de... Ela é o clássico má utilização, né? É o clássico de todas as montadoras. Mas teve uma aqui no Brasil que me fez pensar o diferente. E foram vocês, novamente, como a R15, vocês me fizeram mudar o pensamento. Novamente, foram os inscritos que me fizeram refletir e mudar o meu pensamento de pelo menos uma década. Uma década que eu pensava assim também. Empresa que oferece pouca garantia, não confia no seu produto. É a J. Toledo. A J. Toledo. Por mais de uma década eu acreditava que a J. Toledo ela não acreditava, não confiava no seu produto. Por mais de... E por toda a história da JTZ... E, gente, eu não tô falando isso aqui para agradar a J. Toledo ou a JTZ, não, tá? Isso não é para agradar. Mas é um ponto que vocês precisam ter uma reflexão, tá? Cada um concorda ou não. Um de vocês, ou alguns de vocês, me falaram assim... E eu disse... E até pouco tempo, se vocês olharem alguns vídeos, eu falo... Cara, eu não vou pegar a Vestron... Olha que eu já falei isso várias vezes. Eu tenho a Vestron, tá? Mas eu sempre reclamei, cara, que absurdo, eu comprei uma Vestron 650, ela só teve 1 ano de garantia. Eu comprei uma Harley Davidson, só tinha 1 ano de garantia. Que absurdo, aí você compra uma Honda, você tem 3 anos de garantia, você compra uma BMW, você tem 3 anos de garantia com guincho e o baralho, e a Suzuki J. Toledo, 1 ano de garantia. Que absurdo, velho, que absurdo, absurdo. Aí vocês falaram assim pra mim, mas não quebra. Mas não quebra. O Joca, o João Toledo, ele faz isso porque ele sabe que o produto dele não quebra. E é o negócio dele. Vocês me falaram isso. Eu li vários comentários de inscritos falando isso. E eu parei, refleti. E eu só entendi isso depois que eu comprei a minha Vestron 0 km. Depois de 4 anos, como proprietário da Vestron 650. A minha moto nunca quebrou. Nunca. Nunca. Nunca deu um problema elétrico. Nunca deu nada. Sabe que é nada? Nada. Não quebra. E a minha Harley Davidson, com menos de 1 ano, deu um problema no painel dela. Quebrou o painel, queimou. Só que a Harley Davidson, ela prontamente, nem me perguntou nada, ela foi lá e trocou. Ó, percebemos que teve um problema no painel, na parte elétrica, e nós trocamos em garantia. Mas deu pau. Por quê? Porque não é japonesa. E eu tenho certeza que outros proprietários de motos europeias, americanas, motos coreanas, motos de qualquer outra, chinesas, de qualquer outra nacionalidade que não seja japonesa, sabe do que eu tô falando. Vai dar algum BO em algum momento. Não tô dizendo, a moto é ruim? Não, mas vai dar um problema. Quando você vai para uma moto japonesa, isso é diferente. É muito diferente. O controle de qualidade dos caras é diferente. Por isso que quando a gente vê uma Yamaha perdendo a qualidade, a gente já olha assim, velho, tá alguma coisa errada. Então quando a gente fala de J. Toledo, é que ele sabe
que não vai ter problema. Então por que ele vai... Gente, é uma estratégia de mercado. Eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, mas eu só fui entender isso depois de 4 anos como proprietário de uma Suzuki tirada 0 km. Eu nunca tive problema. Então eu entendi. Não gosto de 1 ano só de garantia, eu acho que é pouco, mas hoje eu entendo. Então, porque vocês me mostraram isso, o argumento de muitos de vocês, mas não quebra. Tem 1 ano de garantia, mas não quebra. Você não vai ter dor de cabeça depois. Então o João, ele sabe disso, ele sabe que o índice não é nem recall, mas de problemas de construção, de quebra, não passa de 1 ano. Essas motos da Suzuki, gente, Suzuki não quebra. Eu já fui proprietário de diversas Suzukis, todas usadas. A minha primeira Suzuki, na realidade a minha primeira moto 0 km eu tirei com 40 anos e uma Vestron 650, Suzuki. Mas eu tive várias Suzukis, várias, de todos os estilos que vocês imaginarem, todas usadas. Nenhuma quebrou. Nenhuma. Nunca parei na rua. Nenhuma moto minha Suzuki eu tive pane no meio da rua. Nada. Então, assim, o troço não quebra. Então, o João, ele tem 30 anos de Suzuki aqui no Brasil. Ele sabe. Então, ele pensa... E aí, vamos para a visão do empresário, ele pensa... Por que eu vou aumentar meu custo operacional se eu sei que essas motos não quebram? Entendam. Eu não estou dizendo se está certo ou errado. Mas é a visão dele, empresário. Ele fala, eu não vou aumentar meu custo operacional. Se eu sei que essas motos não quebram, eu vou dar 1 ano de garantia. Não quebra. Então para que eu vou dar 2, 3, se eu sei que não dá pau? E eu vou só gerar uma situação eu vou gerar uma possibilidade de eu ter processos, de eu ter problema, de eu ter custos. Então é a visão do empresário. Então ele dá 1 ano de garantia. Eu sou de acordo, eu acho que poderia ser 2, 3 anos. Mas eu, tendo essa visão de mercado e sendo proprietário de uma moto há 4 anos, que eu tirei 0 km Suzuki, eu entendo que a estratégia da Suzuki J Toledo é a estratégia que está funcionando até então. As motos não quebram. Vai ter uma moto ou outra que vai ter um problema? Gente, isso acontece com qualquer marca, inclusive as japonesas. Mas se você conversar com um proprietário de carro japonês, Honda, né, um carro Suzuki, esses carros não quebram. É muito difícil, o controle de qualidade desses carros é muito bom. Claro que vai ter algum sorteado lá que vai ter um problema que vai ser apresentado nesse período, assim como a moto Suzuki. Nesse período de 1 ano, vai apresentar esse problema. Então, não estou dizendo que o João está certo, que a J Toledo está certa, mas eu entendo. Então, este ponto me fez mudar essa questão. Então, hoje, eu não deixaria de comprar uma Vestron 1050, que hoje seria a minha opção, para comprar uma Tiger. Qual seria o ponto que me faria comprar uma Tiger 900 ou uma Tiger 1200? Taxa de juros. Facilidade de pagamento. Então, se um dia vocês me virem rodando numa Tiger, é porque a Triumph, ela me ofereceu uma taxa de juros mais atrativa, ela me ofereceu uma forma de pagamento mais confortável e mais atrativa para eu comprar suas motos. E a Suzuki não. Porque a minha primeira opção é Suzuki. Mas o que eu vejo é que a própria J Toledo, ela não tem boas parcerias com bancos para poder oferecer taxa zero. Agora, esse mês de dezembro, eles estão com a promoção aí, taxa zero para algumas motos, não é toda a linha. Vocês entendem? Então, eles acabam pisando na bola em algumas coisas. Eles poderiam conseguir uma parceria boa, agora é com o Banco Santander, e eles conseguiram taxa zero para alguns modelos, mas não o modelo que eu quero, por exemplo, que é a Vestron 1050. Então, é complicado. Então, a Triumph, ela tá tendo taxa aí boa para toda a sua linha. Então, esse é o diferencial. É o que faz muitas pessoas saírem da Suzuki e irem para uma outra marca que tem um produto inferior do que a Suzuki. Então, hoje eu não deixaria de comprar. Pelo menos 1 ano, 2 atrás, eu deixaria de comprar uma Vestron porque só tem 1 ano de garantia. Inclusive, já citei aqui algumas vezes isso. Eu mudei de ideia graças a vocês. Vocês me fizeram raciocinar dessa forma e ter uma análise diferente. Eu não deixaria de comprar uma Vestron 1050 porque só tem 1 ano de garantia para comprar uma Tiger, que eu sei que vai dar pau. Em algum momento desses 3 anos ela vai dar pau. Enquanto a Vestron, em 3 anos ela não vai dar pau.
Não vai. Eu digo que eu tenho uma Vestron de 4 anos, tirada a zero e não deu pau. O Renan tá falando uma coisa certa também. Na realidade foi a Hyundai, né? O grupo Caoa, é isso mesmo. É porque eu não sei se foi já com Caoa ou a Hyundai no Brasil, tá, Renan? É que você fala Caoa, eu não sei se era no tempo do Dr. Carlos Alberto, entendeu? Eu não sei se era no tempo dele ou se os 5 anos de garantia, os 6 anos de garantia ainda era a Caoa. Eu não sei se foi quando a Hyundai veio para o Brasil, a própria Hyundai, ou se ainda era a Caoa, tá? Porque eu lembro que 6 anos foi na Copa de 2014. Eles deram 6 anos de garantia um pouco antes da Copa de 14, então acho que foi 2013. Aí eu não sei se o Dr. Caoa ainda estava à frente ou se foi a própria Hyundai. Eu acho que era a Hyundai já. É isso, Alessandro Lopes. Para quebrar uma Suzuki, o cara tem que ter muita vontade. Tem que ter muita vontade, tá? Agora, a Harley Davidson, eu não confio não, viu? Eu não confio não. Carlos James, eu não tenho moto nenhuma, fi. Entendeu? Eu não tenho moto nenhuma, amiguinho. Eu já possuí várias motos. Garanto. Deixa eu te contar uma coisa, Carlos James. Vou te contar um segredo. Você não é curioso? Eu vou te contar um segredo. Sabe qual é a grande dica que eu dou para você ter sucesso? É você não contar o seu sucesso. Não precisa contar o que você conseguiu de sucesso. Você vai ter mais sucesso. Não conte para as pessoas, entendeu? Não precisa mostrar para as pessoas. Você mostra, mas não precisa mostrar todo o sucesso. Você mostra parceladinho. Você mostra assim, ó, essa moto aqui, tem moto que eu tenho que vocês nem sabem que é minha. Eu digo, ó, tô testando aqui. Vocês nem sabem. Tô testando. Aí, ó, tá aqui. Tem moto que já foi, que já veio, que era minha, que não é mais. E que eu digo, ó, tô testando. Mas imagine eu chegar e mostrar todas as motos aqui, ó. Isso não é ter sucesso, entendeu? Você ter sucesso é você não mostrar que você tem sucesso. Toninho, um beijo, viu, Toninho? Meu coração tá aí contigo, viu? Seu Antônio Carlos Sampaio, um beijo. E quero ver o senhor aqui, viu? Se possível, pelo menos me mandando uma mensagem por dia, viu, Toninho? Galera, eu quero que vocês mandem todas as energias positivas para Toninho, que está agora fazendo tratamento de saúde, tá? Ele está agora fazendo esse tratamento de saúde. Então todos vocês, sempre que vocês verem meu amigo Carlos Antônio Sampaio aí, sempre, todos os dias, mandem boas energias, façam as orações aí, quem faz oração, quem é crente de qualquer religião ou qualquer crença, sempre mandem energias boas pro meu amigo Toninho, tá? Que é uma pessoa que só faz bem para as outras pessoas. Tá, Toninho? Um cheiro, meu amor por você. Você sabe que eu te amo muito, velho. E você merece todo o amor do mundo. Você é uma das pessoas que mais merece ter saúde e amor. Tá? Toninho tá agora no hospital e ele tá num tratamento. Tá? Vai dar tudo certo, vai passar 5 dias no hospital e tá agora assistindo a gente de lá do hospital. Mas todo dia vai estar aqui com a gente, tá? Toninho, sempre me mandando todo dia mensagem, viu? Pra eu saber como é que você tá. Toninho é um grande amigo meu. E o Gilead mandou 10 aqui, ele pede para ouvir o áudio final 0625. Vamos lá, Gilead. Deixa eu só olhar mais algumas mensagens aqui, eu vou botar seu áudio. Deixa eu só ver aqui. Alessandro Lopes, ele disse que pegou 2 ou 3 erros no contrato da compra do meu apartamento, dele, né? Fiz e eles revisaram tudo de novo. E olha só, os erros eram contra ele. Que coincidência, não? Pois é, gente, tem que ler. Tem que ler. E se você não tem conhecimento jurídico, leva para advogado ou para advogada, tá? É o ideal. Meus contratos, eu faço os meus contratos, tá? Eu sempre faço os meus contratos com a revisão do meu advogado, tá? Meu advogado sempre revisa os meus contratos. E quando eu tenho um contrato para assinar, eu levo para o meu advogado, quando eu tenho alguma dúvida, né? Ou eu recentemente assinei um contrato que eu não mostrei para o meu advogado, mas o contrato é brabo. É casca grossa, viu? Mas é um contrato bom demais, né? Vocês em breve vão ver essa empresa aqui. Diego Gomes, um beijo, Diego. Deixa eu pedir para vocês aí, quem puder, torne-se
membro aqui do canal. Agora já temos aí 471 pessoas assistindo. Só tem 241 likes. Deixa eu pedir para você que está assistindo na televisão, que pensa que não precisa dar like, você pode dar like, pode ajudar. Você que está na TV, pega o controle, dá o joinha. Na televisão mesmo, você pega o controle e já dá o joinha. E você que está assistindo no celular, ó, não custa nada, ó, dá o joinha. Me sigam lá no Instagram, que está fixado aí no chat, o link do Instagram, ou na descrição. Vão lá. E para você que está assistindo na televisão, pega o celular e vai lá no @ChicoSepúlveda no Instagram, me segue. Vamos bater 100 mil, tá? Preciso muito da ajuda de vocês, para que venham mais patrocinadores para cá. Em breve vocês verão uma empresa, uma multinacional de óleo aqui no canal. E eu digo para vocês, eu tô muito feliz dessa empresa, tá aqui no meu canal. Só reforça a importância desse canal. E eu tô muito orgulhoso. Vocês não têm noção como eu tô orgulhoso dessa empresa estar aqui, porque é um dos melhores produtos do mercado. Vocês podem, quando eu mostrar o produto para vocês, vocês vão conversar com os mecânicos, os respectivos mecânicos de vocês, e vocês vão perguntar sobre esse produto. E tenho certeza que os mecânicos vão falar, cara, é um dos melhores. Se não o melhor. Tá? E é sério. O produto é de primeira. E eu tô falando de óleo, tá, gente? Óleo de motor para moto. E essa empresa tá aqui comigo, aqui no canal, tá? Ô, Tony Martins, a Fricocô não me deu bola. Poxa, eu queria tanto fechar contrato com a Fricocô, velho. É sério. Nunca mais a Fricocô apareceu. Gente, eu tô felizão, sabia? Eu só tô esperando eles darem um ok, porque, gente, é uma multinacional. Então, tipo, os caras tem que mandar roteiro, tudo certinho, mas dá. Obviamente que eu vou fazer meu conteúdo aqui na live, vou tirar as dúvidas de vocês, vou trazer gente dessa marca pra cá, pra conversar, tirar dúvida. Vai ser massa. E é um produto muito bom, sabe? Muito bom. Eu tô muito feliz, galera. Eu tô muito feliz mesmo. E eu espero manter essa parceria por muito tempo. Deixa eu ver aqui vocês, vamos lá. Aí, Toinho, um beijo pra você, velho. Então, Raibnitz, eu não sei como é que eu... Não sei ainda que tipo de... Não sei, cara. Eu vou conversar com o pessoal da marca, tá? Vamos começar... Porque assim, eu tô esperando chegar a caixa de óleo, eu tô esperando chegar aqui em casa. Pra eu fazer. Primeiro eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma série de vídeos mostrando o potencial desse produto nas motos. Tanto que eu não fiz troca nenhuma de óleo ainda nas motos. Eu tô esperando só chegar a caixa para eu colocar nas motos. E aí vai ter moto que eu vou viajar pra Argentina, que eu vou sair daqui. Provavelmente vou levar óleo extra. Provavelmente, tá? Eu vou ver se eu vou levar óleo extra pra viagem, pra trocar. E vai ter moto que eu vou estar rodando aqui na cidade, vou fazer pequenos trajetos na rodovia e com esse óleo, tá? E aí eu vou ver o que a gente pode fazer na parceria com óleo, não sei, eu vou propor, tá? E o que eu acho legal é que a empresa, ela tá muito afim de se popularizar, de chegar pra galera, né? De chegar até vocês, tá? E se tornar mais popular. Chicoio. Já boa. Chicoio. Rapaz. Muito legal, velho. Vocês não prestam, velho. Bom, deixa eu colocar aqui os primeiros áudios. Deixa eu botar o áudio do Gilead aqui, que me mandou no superchat aqui. Deixa eu colocar aqui o áudio do Gilead. Ele pede para ouvir o áudio final 0625. E deixa eu pedir novamente aí, quem puder, torne-se membro aqui do canal, gente, ó, toca aqui embaixo. Se você puder ajudar, é 1/10 de uma garrafa de pinga por mês. Não é caro. Você pode ajudar. Então, ó, toca aqui. Quem tá curioso, toca aí pra saber quanto é que é. E você vai me ajudar, tá? É pouquinho, mas você me ajuda muito, tá bom? Então, quem puder, quem estiver assistindo aí, puder se tornar membro aqui do canal,
toco aqui, vocês vão ver que o valor é bem baixo e vai me ajudar muito, tá bom? E me sigam lá no Instagram, porque eu preciso bater 100 mil lá no Instagram. Bora lá. Vocês são ótimos, viu? Vamos ouvir o Gilead, final 0625, vamos lá. 0625, vamos ouvir o Gilead. Vamos lá, Gilead. Fala, seu Chico. Boa noite, Gilead, aqui de Sumaré, São Paulo. Boa. Um amigo meu do trabalho comprou uma Z800, né, uma Kawasaki Z800, faz um ano já, né? Ele tinha uma CB 500X e pegou, deu a diferença à vista. Moto maravilhosa, cara. Só que eu tenho amigos que tem 4 cilindros, né? E ele nunca teve uma 4 cilindros, né? E aí eu falei, cara, é legal, puta moto maravilhosa, né? Mas essa moto costuma gastar muito pneu, né? E o jogo de pneu de uma moto dessa, um pneu bom, acho que eu já ouvi pra você rodar com segurança, é caro, né? Aí ele teve que trocar o pneu com 4.500 quilômetros. Pegou um par de Rosso 2, gastou R$2.000 no pneu. Aí teve que fazer a relação da moto também. Isso depois de um tempo. A moto não quebra, a moto é muito boa, assim, nossa, uma maravilhosa moto. E aí ele gastou com relação e pneu, gastou R$3.000, assim, de cara, né? E aí a gente conversando antes de eu assistir sua live, eu falei, cara, o que você acha? Porque eu já fiz isso, né? Eu já tive duas motos, uma moto pra rodar no dia a dia e uma moto pra se divertir, né? Pro final de semana, passear, enfim. Aí eu sugeri pra ele uma CG 150, 2005, os primeiros anos da CG 150, que você acha aí por R$4.000, R$5.000, né? Antes de assistir suas lives, né? Aí eu comecei a assistir eu comecei a mudar de ideia. Agora ele achou a moto. E aí mandou pra mim o link. Aí eu mudei de ideia, assim, baseado no que eu assisto aí, de você falando, cara. Sim, o ideal é você poder levar seu mecânico de confiança, enfim. Mas aí o melhor é não pegar. Mas aí se ele pegar uma moto zero, até ele recuperar esse custo, essa economia que ele vai ter rodando com a moto zero, mas com o gasto de ter comprado, de aquisição, né? Demora, cara, uns 3, 4 anos. Aí tem que ver se não vale a pena, né? Será que valeria a pena ele fazer isso? Ou continuar com a moto indo trabalhar de boa, rodando aí 250 km por semana. Mas é uma moto premium, né? De alta cilindrada. Então, enfim, o que você faria nessa situação? Tem mais. Um detalhe, dia 20, estarei aí em Salvador. Se for um dia no Guimarães, no Líder, puder ir lá tirar uma foto, vai ser legal, vai ser um prazer pra mim. Legal, tá me bom? manda mensagem. Se não der também, sem problema, vou estar em viagem com a família, descansando, vai ser... Bahia já foi algumas vezes. Abraço. Gilead, um beijo. Dia 19 é aniversário da minha filha, né? Então eu devo comemorar ou no dia 19 ou no dia 18. Dia 20 tá de boa, então você fala comigo aí que a gente combina aí pra gente se encontrar numa dessas lojas, tá? Vai ser um prazer também. E é o seguinte, você mesmo falou, quer dizer que o cara vai demorar 3 anos pra compensar, né, o gasto, né, dessa moto. Mas não faz sentido. Você vai comprar a moto para trocar de ano em ano, de 2 em 2 anos, você compra uma moto para trocar de 5 em 5, 10 em 10 anos. Se a moto, por exemplo, eu sei que tá difícil comprar moto. Se cada brasileiro pensasse em comprar uma moto para rodar no mínimo 5 anos, a moto se paga. Você comprando uma moto zero, de baixa cilindrada e moto popular, a exemplo, a NK 150, DK 160, Factor, Phaser, IFZ15, Crosser 150, todas essas motos, Chopper Road, DK 150, todas essas motos, elas se pagam com 5 anos. Elas se pagam. Então, se cada brasileiro parar para pensar assim, essas motos, elas realmente, até mesmo as Honda 160, que elas são ruins de durabilidade, mas são excelentes em todo o resto, tá? O motor 160 ele é uma porcaria na durabilidade, mas no resto é melhor do que todas as outras. A moto em si, não estou nem falando do motor, mas o motor ele é mais econômico, ele tem mais potência, mais torque, né? Ele perde para outros motores, mas quando você vê o conjunto da moto da Honda, é superior. O conjunto, mas na durabilidade é o pior. E o problema maior é que eles cobram caro por isso. Esse é o ponto que eu não defendo a CG. Porque, gente, se a Honda ela mudar esse motor e ela trouxer um motor confiável,
Eu vou dizer, gente, a moto é boa, pode comprar. É um absurdo o preço, mas vale a pena. Que é o que eu falo da CB500X. Eu não falo isso da CB500X. O que eu digo da CB500X? É a moto coringa do Brasil. Eu concordo com o preço de 50 mil? Não. Mas eu deixo de indicar? Não. Então, o meu problema com a Honda e esse motor 160 é a falta de durabilidade. E isso pesa para o brasileiro. Para o brasileiro que não tem grana. De saber que quando chegar a 60 mil, dá pau no motor, quando chegar em 30 mil, dá pau na embreagem. É um custo adicional que outras motos que eu citei não dão. Então, se cada brasileiro parar para pensar e pegar uma moto zero, ou seminova, ou usada, mas com pouca quilometragem, até 5 anos de uso, pouca quilometragem, leia-se, quilometragem adequada de acordo com o ano. Qual seria isso, tio Chico? Como é que é esse cálculo? No Brasil, em média, o brasileiro roda 10 mil quilômetros ano. Então, se você vai comprar uma moto 2020 e vai comprá-la, tem 4 anos de uso ou 3 anos de uso, até 30 mil quilômetros ela tá bem rodada. Tá legal. Tá show. Agora, se você vai comprar uma moto 2020 com 100 mil quilômetros, não vá que é barril. É muito rodada, você não sabe quais foram as manutenções feitas. Por isso que eu pouco indico motos acima de 5 mil quilômetros, 5 anos. 5 anos. Porque a moto ela já vai ter colapso, as peças vão começar a colapsar, você não sabe se o dono fez a manutenção, a não ser que você tenha referência, conheça o dono, a dona. Então tem muitas nuances, mas como eu falo para muita gente, eu coloco algumas regras. Motos até 5 anos de uso, moto velha eu não recomendo, moto com a quilometragem adequada, que seria isso, 10 mil quilômetros por ano. Então, comprando uma moto nesse perfil ou uma moto zero, faz sentido, Gilead, faz muito sentido. Vale muito mais a pena do que você gastar muito em pneu. Essa moto são mais de R$2.000 de pneu. 2 mil pra você comprar um bom pneu. Não adianta comprar pneu vagabundo, porque o sapato da moto é que salva a sua vida. Então a moto dessa tem alto consumo de pneu. Uma moto dessa você tem que fazer manutenção. Se você roda todo dia, você vai ter que trocar óleo, você vai ter que botar uma gasolina boa. Não pode botar gasolina vagabunda na moto dessa. Então faz toda a diferença de quando você usa uma moto pro dia a dia mais barata, mais econômica, que você vai rodar com um pneu que não vai ter esse consumo tão grande assim, que você vai poder botar uma gasolina comum mais ou menos, né? Que ela vai aguentar, que você vai ter uma troca de óleo mais barata porque tem menos óleo. Então faz toda a diferença em 5 anos. Por isso que vale a pena cada um colocar na pontinha do lápis, que vai entender. E a galera que tem big bike, moto grande, se puder ter uma moto mais barata, tipo as motos da Shinerai, motos da Hauju, motos da Yamaha, motos mais baratas, para poder rodar na cidade, fazer aquele bate e volta para o trabalho, façam isso, uso urbano, estritamente urbano. Vocês vão ver como vocês, no ano, vocês vão economizar muito, além de preservar a moto maior de vocês, que é aquela moto do rolê, da diversão. Então vale a pena sim, tá? Comprar uma moto menor, ela se paga em 3, 5 anos, e você vai ter aí uma preservação da sua moto maior. Claro que isso não é para todos, algumas pessoas não têm condição para isso. Aí vão ter que fazer escolhas, né? Pegar uma moto que esteja no meio termo, por exemplo, uma 300, né? Uma moto de 300, até 25 cavalos, monocilíndrica. Faz sentido para muitas pessoas. Deixa eu colocar, rapaz, da visão, a moto ficou linda, velho. Davi me mandou a foto da Intruder, uma das Intruders mais lindas que eu já vi. Davi, se você me autorizar, eu mostro, tá? Se você não autorizar, eu não mostro não. Ficou linda, cara. Você tá doido. Ficou linda, velho. Meu amigo Davi Alves. E eu conheço essa moto pessoalmente, tá? Tá linda, gente. Você tá doido. E foi moto dos Correios, viu? Rapaz. Davizão, se você me autorizar, eu coloco aqui pra galera ver a foto. E deixa eu agradecer aqui. Já a galera já me mandou o Pix aqui. Quem puder me ajudar no Pix, pode mandar pra cá, ó. falicom@chicosepulveda.com.br é a chave do Pix. falicom@chicosepulveda.com.br. No campo de observação do Pix você pode mandar sua mensagem, pode ser uma crítica, um comentário, uma análise, se der para colocar, se não, os 4 últimos números do WhatsApp com seu áudio. E eu vou colocar já já, mas deixa eu colocar antes o Rick Amorim, que ele está em Portugal. Eu sempre dou preferência ao Rick, gente, porque o Rick ele tá 3 horas de diferença da gente, tá?
Então eu sempre dou atenção porque daqui a pouco ele vai dormir. Então, e a gente tem todo o carinho pelo nosso amigo português Rick Amorim. Boa noite, tio Chico, tudo bem? Oi, lindão, Tudo bem, beijo. meu consagrado. Boa noite, meu consagrado. Sabes que o boa noite, meu consagrado, eu vi num meme, num videozinho, que era um esqueleto a dançar, com uma musiquinha do Dire Straits, Your Latest Trick. Eu tô ligado qual é. A gente fala muito Aí isso ficou aqui. essa música e esse vídeo. Por isso é que eu disse naquele dia, boa noite, meu consagrado. Aqui na Bahia a gente fala assim. Aí, ó, tenho uma dúvida. Não é em relação a motos. Em relação. Foi algo que eu reparei logo nos primeiros vídeos que eu comecei a ver teus. Que é a tua forma de te expressares e de falares. É muito dinâmica. Uma pessoa faz uma pergunta e tu respondes em 10 minutos, 15 minutos, entendes? São respostas assim muito bem elaboradas. E não só em relação a motos, mas outros assuntos também. E eu queria te perguntar, como é que tu conseguiste ter assim uma boa oratória? Se é de ler muitos livros, se costumas ler livros de filosofia, ou não sei, que queria saber qual é o teu segredo. Qual é o teu Legal. segredo, tio Chico? Que pergunta legal, Rick. Eu acho massa, porque eu vou responder dando estímulo a todos os outros criadores de conteúdo, meus colegas. Quem quer abrir canal no YouTube, quem quer fazer um canal no YouTube, quem já tem canal no YouTube, quem quer trabalhar com redes sociais, Instagram, TikTok, qualquer coisa, tá, gente? Quem quer, ou por diversão, ou por trabalho mesmo, ou quem quiser tentar fazer por diversão para ver se dá certo. Então, eu acho que essa dica que eu vou dar, eu acho mesmo, porque não sei se vai servir para todo mundo, mas é uma dica que funcionou para mim e eu tento sempre replicar isso para as pessoas. Primeiro é leitura, né? Eu li muito, criança, jovem. Quando eu gostava muito de livros físicos, mas eu tenho alergia, né? Eu tenho alguns, porque essa prateleira aqui, ela tem mais duas para cima. E a última tem alguns livros. Eu tinha mais livros, eu doei muitos livros. Eu tinha coleção de revista em quadrinho dos anos 90. Quando eu era adolescente, eu doei para um amigo que é geek, né? Ele gosta de quadrinhos. Eu doei muitas revistinhas clássicas de super-herói e graphic novels, doei tudo. E eu tenho alguns livros aqui que, se eu começar a ler, eu não consigo, eu vou morrer de espirrar, porque eu tenho alergia. E aí no início, na primeira década dos anos 2000, eu comprei uma coisa chamada eu esqueci o nome, oh meu Deus. Não é tablet, mas eram tipo uns... Eu esqueci o nome do troço. Me ajuda aí o pessoal do chat que eu vou lembrar. Era tipo um tabletzinho, mas era da época que tinha... Eu esqueci o nome dos trocinhos. Era um negocinho desse tamanho, tá? Que você tinha uma canetinha. Me ajuda aí, pessoal. O nome do trocinho. Eu tenho aqui. Palme, isso, Palme. Isso, Cádiz, um beijo. Cádiz me ajudou aqui. Palm Top, né? E eu comprei o meu primeiro Palm Top. Não existia Kindle. Era um Palm Top. Então não tinha celular assim, não existia. O primeiro celular desse jeito, sem teclado, foi o iPhone. Então lá no ano de 2003, 2004, eu acho que foi 2003, eu comprei meu primeiro Palm Top, que era um bem simples, monocromático, com canetinha e tal. E hoje eu tenho um Palm Top TX, Palm TX, que foi o primeiro Palm Top da Palm mesmo, a marca Palm, que tinha uma canetinha e ele conectava Wi-Fi. E esse Palm é de 2004, 2005, tá guardado aqui, eu tenho até hoje. Então eu consumia muito e-book. Isso eu tô falando no início dos anos 2000. Eu deixei de lado os livros e comecei a consumir e-book, né? Eu baixava e-book, muitos e-books, né? Eu lia muito mesmo. Isso lá atrás. Então eu comecei a ter o hábito de ler muito e-book, né? Ler muita coisa que até então eu não tinha acesso por livro e comecei a ler. E, gente, leitura faz você escrever bem e você falar bem, porque você vai... lendo, você vai aprender o que é certo e o que é errado. Então, obviamente que eu
falava algumas coisas errado, e até pouco tempo também eu tinha dúvida em algumas coisas, e aí eu vejo algumas, quando eu tenho dúvida na pronúncia, eu venho aqui na internet e eu olho se eu estou pronunciando certo, e é o seguinte, sempre se aprofundar, sempre procurar conhecimento, né? Seja numa pronúncia certa, seja no conhecimento geral. Então a coisa que eu faço aqui, como eu estou comunicando com vocês, eu preciso me informar sobre política, economia, porque economia faz parte disso aqui que eu falo, de motociclismo, né? Se eu não falar da economia, como é que eu vou poder explicar de algumas outras coisas? Então até geopolítica eu assisto muito, li muito sobre isso, leio muito sobre isso, leio muitas matérias sobre isso. Então todos os dias isso faz parte do meu cotidiano, ler notícias, ler matérias, assistir conteúdo de diversas fontes, de diversos assuntos, além de falar, de ouvir coisas e assistir coisas que me divertem. E eu sou comunicador, né? Eu sou profissional da área de comunicação, então eu já trabalhei com isso, já trabalhei numa afiliada da Rede Globo, aqui em Salvador, já trabalhei em rádio, então eu sempre trabalhei com comunicação. Então quando eu saí dessa área e depois eu fui para a área de capacitação à distância, eu fui capacitar pessoas, né? Eu trabalhava com capacitação de pessoas. E depois eu saí da área de capacitação, que foi em 2020, eu já tinha o canal, mas eu pensei, poxa, eu sou comunicador, pô, sou formado nisso, eu sempre trabalhei com comunicação e veiculação, pô, eu tenho que botar em prática o que eu sempre fiz, o que eu sempre orientei os outros. Então eu coloco em prática o que eu aprendi há mais de 20 anos, né? Eu tenho mais de 20 anos de profissão. E é isso, como diz o Cristiano Caco, busquem conhecimento. Conhecimento, a educação, gente, faz a mudança, faz a diferença em todo mundo. Eu vou dar um exemplo, os grandes Milton Santos, Castro Alves, vários baianos notórios, Caetano, Gil, sejam negros, brancos, mestiços, não importa, mas eu falo grandes conterrâneos meus, notórios, geniais, todos eles, e outros que eu não estou citando aqui, tá? Todos eles tiveram destaque porque eles tiveram acesso à educação, à formação, à leitura. O que seria da nossa cultura se nós não tivéssemos essas pessoas que lá no início da sua formação, se elas não tivessem tido acesso à leitura? Vocês nunca teriam músicas belíssimas, livros e a própria formação de outros formadores, se essas pessoas não tivessem, formadores de conhecimento, se essas pessoas não tivessem lido, né, tido acesso à informação. Então, cara, leitura e educação faz parte de tudo. Por isso que um dos meus planos de vida no futuro, se um dia eu tiver condições, é isso, é formar pessoas, dar condição para formar pessoas de pequenininho, né? Ter um local para que essas crianças elas possam ficar, comer, se alimentar, tirar a sonequinha, ficar lá até o dia que o horário que o pai e a mãe puder buscar, no final do dia, e essas crianças possam ter educação e formação de base até uma fase, eu não sei se eu vou ter condição de fazer isso, né? Até a criança sair para a faculdade, né? Eu espero ter condição disso. Esse é meu plano de vida. Formação, galera. Quando você ensina, e não importa se a criança ela não tem condição financeira, mas se você, dentro de um meio que uma comunidade que aquela pessoa ela não tem acesso à informação e você dá informação, você mudou aquela pessoa, você mudou uma comunidade. Olha quantos atletas, artistas, acadêmicos, enfim, quantos deles vieram da pobreza, mas em algum momento da vida eles tiveram uma centelha de dizer assim, não, agora você vai ter acesso à informação, à educação. Isso mudou a vida dessas pessoas, tá? E é isso. Então cada um de vocês pode fazer isso. Na comunidade que vive, se você tem condição, doe livros, busque locais que tenham condições de receber os livros, forme uma biblioteca, não sei.
forme grupos de estudo. Se você é um profissional da área de informação ou o que quer que seja, tire um tempo para poder pegar um grupo de crianças e até mesmo no seu condomínio, no seu bairro, formar grupos de estudo, grupos de histórias, contação de história para essas crianças. Se você tem dinheiro para poder comprar um monte de revista em quadrinho, compra e chama essas crianças para ler, para fazer a leitura, ou cede para as crianças depois devolver. Dá para fazer, cada um de vocês dá para fazer muita coisa, dá para fazer a diferença. Tô ligado, viu, Toninho? Antônio Risério, tô ligado. Avantgarde, em Bahia. Um beijo, viu? Valeu, Toninho. E é isso, deixa eu continuar aqui. Um beijo, viu, Rick? Deixa eu colocar outro áudio dele aqui. Porque eu estou a começar a voltar a ler, que eu tive um tempo sem ler, e eu comprei um livro chamado Na Patagónia, que é um livro de viagens, e outro livro chamado Zen Arte da Manutenção de Motocicletas. Eu vou começar por esses dois. O último livro que eu li foi Meditações de Marco Aurélio, e foi muito bom também, só que eu queria voltar a ler e queria expandir o meu conhecimento para outras áreas também, para conseguir falar melhor sobre várias coisas, entendes? Então eu queria saber que estilos, que temas de livros, que autores é que costumavas ler também. Então, eu gosto, cara, agora o livro que eu tô querendo ler eu já tinha lido toda a coletânea de Isaac Asimov. Eu já tinha lido A Fundação e eu tô a fim de ler esse tipo de livro agora. E eu não gosto de ler um livro por vez, né? Às vezes eu gosto de ler 2 livros de vez, assim. Mas agora eu tô a fim de pegar um Kindle e começar a ler toda Tem uma sequência de livros de Isaac Asimov que, se você ler, você vai entender o universo, né? Da Fundação, por exemplo. E aí eu quero ler a biografia de Napoleão. Não, é por causa do filme que me estimulou a voltar a pensar nisso, mas é porque eu sempre quis ler a biografia de Napoleão, porque, para quem não sabe, Napoleão é um dos caras que, não posso dizer que criou, mas na era napoleônica o direito civil, o direito de propriedade foi implementado, e várias outras leis que a gente pratica até hoje começou na era napoleônica. Então o cara, ele trouxe muita contribuição para o direito. Enfim, eu quero ler algumas biografias. Eu gosto de ler biografia. Biografia é um troço massa. Eu gosto de ler biografia. E, cara, tem tanta coisa que eu quero ler. Só que agora eu tô numa divisão de tarefas, assim. Eu quero jogar videogame, porque eu preciso. Eu fiquei anos sem jogar videogame. E eu preciso jogar videogame. Eu não tô sendo hipócrita, não, e falando de sacanagem, não. Mas eu preciso jogar videogame. Eu quero tirar um tempo pra jogar videogame. Quero ler e quero trabalhar. E andar de moto. Eu tenho que dividir meu tempo pra fazer tudo isso. Eu tô jogando videogame, galera. Eu voltei a jogar videogame. É muito bom. Jogar videogame faz bem também, tá, galera? E vou falar do GTA. Ó, o Davizão tá dizendo que não era do Correio, não, viu? A moto dele não era dos Correios, não. Tá bom, Davizão. Falei errado, viu, galera? Vou mostrar a moto, ele autorizou aqui. Vou mostrar a intrudinha dele. Olha que coisa linda, galera. Você tá doido. Olha, a intruda do Davi. Olha isso aqui, galera. Tá linda, velho. Não era dos Correios, tá? Não era, não. Olha isso aqui, galera. Davi é um cara alto, então ele colocou o comando avançado. Aí, ó. Botou um seca de... Esse seca deve ter o quê? 10 polegadas? Por aí, né? Deve ser de 10. Ele podia botar um de 14 aqui, que ia ficar massa. Tá linda, viu, Davizão? Você tá doido, velho. Você tá doido. A moto tá linda, velho. Parabéns, viu, meu irmão? Tá linda. Tá uma coisa linda essa moto. A intrudinha é uma moto linda, né, galera? Deixa eu colocar aqui o próximo. E... deixa eu ver, tem uma galera aqui que eu vou botar. Bom, deixa eu botar em ordem aqui. Deixa eu botar meu amigo Márcio Gandolfo, velho estradeiro. Boa noite, tio Chico. Boa noite a todo mundo que tá assistindo aí a Beijo, pior Marcinho. live do pior canal do YouTube de moto.
Um beijo, meu irmão. Meu amigo, é o seguinte, eu queria fazer 3 coisas rápidas aqui. Eu quero ver se eu não passo o tempo para não ser gongado aqui. Tá, Então tentar ser o mais sucinto possível. tá bom. Primeiramente, eu quero agradecer o apoio que você deu ao Prezi e a todos os canais aí de moto viagem. Eu vou dar o exemplo do meu canal, que você citou várias vezes. Eu tive mais de 100 inscritos em um dia. Geralmente eu tenho 350 ou 400 inscritos por mês. Então, para ter 100 inscritos num dia, por 24 horas, foi sensacional. E eles chegaram falando, vim aqui através do canal do Tio Chico. Fico muito feliz. Sejam todos bem-vindos os que chegaram. Agora quero dar um toque para além disso, que as pessoas que curtem, que gostam, que assistem esses canais de viagem, algumas formas de poder ajudar esses canais. Não estou nem falando do meu agora não, porque eu estou começando agora com um negócio de viagem, nem estou falando do meu. Apesar do meu canal ter também já a aba ali de membro e tal. Mas eu quero falar mais a respeito dos outros canais, que são canais aí que podem estar precisando mais do que eu, que todos nós precisamos, enfim. Mas é o seguinte, torne-se membro desses canais. Se você assiste um cara tipo Joanela, você assiste o Murat, você assiste o... Você vê que a galera tá lá, cara, sabe, no outro país, ou tá em outro lugar, e tudo, a verba é curta. Vai lá, seja membro, às vezes é 10 conto, é 5, 15, sei lá. Mas isso aí faz uma baita diferença, cara, uma baita diferença mesmo. Então é uma forma de você que consome, não é caridade não. Você que consome o conteúdo, acha bacana e não quer que esse negócio acabe, vai lá, torne-se membro desses caras. Eu tenho certeza que eles vão continuar viajando e vão continuar produzindo conteúdo bacana para você assistir na sua casa. Isso é muito legal. E uma última coisa, eu queria dar um toque do canal do nosso brother, que o Chico também conhece, que é o Ed Navarro, que é o canal On Rider. É isso aí, Vai Ed. achar ele escrito On Rider, que é um canal que o Ed Navarro fez só de viagem. Ele fez uma viagem pela Estrada Real e ele fez esse negócio muito bem filmado, muito bem documentado, com vários detalhes históricos. O cara, um baita de um conteúdo. O Ed começou um canal do zero com isso. Ele está com 130 inscritos agora, 130 e poucos ali. Então, Chicão, se você puder, que os seus inscritos aí que gostam de canais de viagem vão lá e se inscrevam no canal On Rider do Ed Navarro. Ia ser do caramba mesmo, porque o Ed é um cara bacana. É sim. E o conteúdo que ele está fazendo da Estrada Real tá sensacional. Forte abraço a todos, um grande beijo. Tem vídeo novo do meu canal lá, vou fazer um jabazão lá agora, lá, falando lá do Piauí, uma baita de uma serra bacana, chama Serra Vermelha. Se você não sabe o que é isso, vai no meu canal, assiste esse vídeo aí. Um beijão a todos aí, uma boa noite, uma boa semana. Um beijo, Marcinho Voestrada, do canal... Rapaz, Eu sempre confundo, mas é Velho Estradeiro, tá? Canal Velho Estradeiro, mas é o nosso Voestrada, tá? Mas é o canal Velho Estradeiro, meu amigo Márcio. E também recomendo que vocês vão lá no On Rider do meu amigo Ed Navarro, canal On Rider. Vai lá, se inscreve agora, vale a pena, porque ele fez essa viagem. Ele só não falou pra mim se ele tinha já postado, é por isso que eu não comentei, não falei dele. Mas o Ed é um amigo, conheço o Ed já há muitos anos. E ele tem esse canal On Rider, tá? Vai lá, se inscreve no canal, que tem também conteúdo de viagem excelente, tá? Digo isso porque eu conheço, o Ed é meu amigo, tá bom? E um beijo, viu, Marcinho? E parabéns aí vocês, meus inscritos aí, que mudaram muito a forma de tratar a galera de canal de viagem. Eu agradeço a cada um de vocês, os inscritos, tá? Que vocês acolheram essa galera que precisa de apoio. Como eu falei, é duro, é difícil fazer um canal de viagem, gente, não é fácil. Uma das coisas mais difíceis é você pegar aquele conteúdo bruto lá da câmera e você fazer uma edição. Você tá doido, é muito... Eu já fiz edição de vídeo de viagem e é muito trabalhoso, tá? Então deem valor a esses canais, eles merecem mesmo. E o Rafael Nixon mandou 5 aqui no Superchat. Ele pergunta: tio Chico, acha que a Versys X300 está perto de sair de linha? Olha, um passarinho me contou que não, tá? Um passarinho me contou rapidamente que não, mas não sei dizer, tá? Rapidinho, deixa eu responder um negócio aqui. Ai, viu? Tá bom.
E é porque eu tô respondendo uma mensagem aqui. Deixa eu ver. Comentário do Alessandro Lopes. Sou muito preguiçoso para ler, mas um amigo meu mandou um audiobook do Pai Rico e Pai Pobre e abriu meus olhos. Quem não gosta de ler mesmo, ler, que eu acho um erro, porque a leitura vai fazer você aprender a escrever certo. Então é importante ler, tá? Mas tem o audiobook. Eu não vou dizer que é para preguiçoso, porque isso é injusto. Porque algumas pessoas, elas aproveitam o engarrafamento para ouvir o audiobook. Às vezes você está no ônibus, no metrô, você bota o audiobook, você está lá, ó. E é muito perigoso, em locais que balança muito, vocês ficarem lendo, tá? Porque pode dar problema não sei se é descolamento da retina, alguma coisa assim. Então, lugar que fica balançando muito, não recomendo vocês ficarem lendo. Então, o audiobook, ele faz todo sentido. Mas a leitura é muito mais importante, tá? Porque você lendo, você aprende a escrever certo. É isso, a Versys eu acho que não vai sair de linha tão cedo não. O passarinho me contou, mas não tenho certeza. Não posso dizer, tenho certeza, tá? Não vou dizer isso pra vocês. Deixa eu agradecer aqui a galera que me mandou um pix mais cedo. Muito obrigado a todo mundo que me mandou um pix. José Donizete mandou aqui um pix pra mim. Muito obrigado, José. E ele pede pra ouvir o áudio 3695. Acho que eu já botei. 3695, deixa eu ver. 3695. Não tinha botado não. José, muito obrigado aí pelo Pix, tá? Galera que quiser me ajudar, a chave do Pix é falicom@chicosepulveda.com.br. E ele pediu aqui no campo de observação para ouvir o áudio final do WhatsApp 3695. Fala, tio Chico. Boa Oi, noite. José. Boa. Comprei minha moto depois de juntar por 2 anos. E tô com ela há 1 mês, mas eu vou ter que vender. Eu tava namorando com uma pessoa, né, uma mulher, durante 7 anos. Namorei e fiquei 2 anos desses 7 anos junto com ela. E a gente acabou se divorciando, né? Peguei um erro dela. Um erro dela mesmo. Que não tem perdão, né? E vou ter que vender a moto. Eu tenho uma moto e um carro. Comprei a moto, uma Versys 300 2023, 600 km rodada. Enfim, comprei moto zero e vou ter que vender ela ou o carro. Eu não sei o que eu faço, qual dos dois eu vendo, pra dar uma quantia em dinheiro pra ela que ela pediu, né? Que ela tava morando junto comigo. Complicado, cara, complicado. Tô acabado e... Enfim, só queria desabafar mesmo aí. E falar, né, que a gente compra as coisas pensando em viajar com as pessoas, né? Todos esses planos, mas no final pode acabar dando tudo errado, né? De uma hora pra outra. É foda. Boa noite. Só pra... Eu vou relevar seu xingamento no final, Donizete, pela situação, tá? Mas evite falar palavrão. Pra, né, falar porque... perdi toda a vontade de andar de moto depois disso, né? Porque os planos era tudo junto com outra pessoa, né? José, eu sinto muito essa situação toda, tá? De verdade mesmo. Mas o que eu tenho ali a dizer é o seguinte: passou, entendeu? Vai passar. Se não passou ainda, vai passar. Passa, entendeu? Venda o que você achar que deve ser vendido, ou a moto ou o carro, e aí você trabalha e compra de novo, tá bom? O mais importante é você seguir o seu rumo, porque vai passar. E aí você vai ter outras experiências, você vai seguir sua vida. Isso não é sua vida, entendeu? Sua vida é muito maior do que isso. Tô falando de coração, sem querer dar uma de coach de Zerda ou amigo de mentira. Eu tô só dando uma sugestão de uma... Eu já tive muitos relacionamentos, cara, e hoje eu sou muito pragmático. Eu penso assim, cara, não deu certo, pronto, não deu certo. E aí você vai ficar... O que eu espero é que você não alimente esse sentimento em você. Não alimente. Eu sei que é difícil, eu sei. Viva a sua tristeza, mas depois saiba que essa tristeza ela tem que durar um tempo, né? É tipo o luto, né? O luto ele tem que durar um tempo, não tem que durar muito tempo. Ela tem que durar um tempo curto, porque esse luto ele vai te consumir. Esse luto, o luto do término, o luto da tristeza, do que quer que seja,
tem que durar um tempo. Viva isso, mas não deixa esse luto durar muito tempo para não lhe consumir, e não vale a pena. Porque a gente não pode viver nossa vida em função de ninguém. Você é senhor do seu destino, sabe? Então você segue teu rumo. Venda o que tiver que vender, trabalhe e compra outro. Pronto, é assim. Faz isso. Você vai ver que... E olha pra frente. Não olha pra trás, não. Olha pra frente. Eu sei que... Eu não sou bom pra essas coisas de dar esse tipo de conselho, mas eu tento ser o máximo empático, tá? Também não é o momento de apontar dedo, de falar isso, falar aquilo. É ouvir e dizer assim... Cara, cada um tem sua vivência, cada um tem seus problemas. Mas o mais importante é que bens materiais você perde e você depois adquire de novo. Se você tem saúde, tem conhecimento, trabalha, você corre atrás e consegue de novo. E é isso. Tá bom? Um beijo, lindão. E cabeça pra cima. Ergue essa cabeça aí. Bota pra frente essa cabeça aí. Levanta a cabeça. Olha pra frente. O Elton mandou aqui também um pix pra mim. Mandou 10. Um beijo, Elton. E ele bota aqui, só no campo de observação, ele manda a seguinte mensagem, só pra ajudar na troca do computador da Xuxa. Abração, tio. Um beijo. O Elton, um beijo. E também, pra quem não sabe, estamos na campanha aqui do Pix pra eu trocar o laptop da Xuxa, né? Meu laptop já morreu. Ele tá aqui só porque eu tô aqui limpando ele todo dia. Mas o laptop da Xuxa aqui do canal morreu. Então eu sei que tem inscritos que estão me mandando Pix pra me ajudar todo dia até eu conseguir trocar o laptop da Xuxa. Mas se tiver algum empresário aí que trabalhe com, sei lá, laptop, computador, fala comigo aí pra gente fazer um bem bolado aqui pra eu tentar trocar por um laptop de trabalho mesmo, tá? Eu trocar esse laptop da Xuxa aqui. Um beijo. Deixa eu botar meu amigo João Vanderlei. Ele, João Vanderlei, o homem mais rico de Pernambuco. Fala, tio Chico. Rico de João amor. Vanderlei, hoje eu estou aqui para falar em nome da Honda Graphics. Tio Eita, Chico, estamos zona. lançando para 2024 uma coisa aí espetacular, fenomenal. Adesivos. Veja só que técnica incrível. Você que tem uma moto 2018, 2017, Opa. da Honda, se for uma CG, nós vamos lançar o primeiro adesivo de aluguel da história do mundo e, quiçá, do universo. Adesivo Você de vai aluguel? poder pegar a sua moto 2019, 2018 e adesivar com os mesmos adesivos da 2024. E automaticamente sua moto vai se tornar uma moto nova, uma moto do ano. Ah, o documento vai mudar? Não, o documento vai continuar no ano da moto lá. A moto 2018. camaleônica. Mas o que importa é a aparência. Nós brasileiros gostamos de viver da aparência. Então você vai desfilar com sua moto no capricho, parecendo uma 2024. Isso só dá para fazer por quê? Porque a grandíssima Honda, pensando em seus clientes, não modifica as motos. As motos são lançadas e passam 15 anos no mesmo motor, no mesmo design, só mudando o adesivo. Então, mais um espetacular projeto da Honda Graph. Você que tem moto da Honda, se prepara. Adesivos do ano para você colocar na sua moto. Em breve, em toda concessionária Honda. Rapaz, que coisa mais cabriocrárica. Pô, só podia ser da Honda Graph, né? Maravilhosa. Empresa criada pelo João Vanderlei de Recife, Pernambuco. Né? Uma das empresas que idealizou os adesivos hipnotizantes, cabriocráticos medievais da Honda, né? Que deixa você hipnotizado. E agora com esses adesivos de aluguel. Rapaz, que incrível. Só podia ser ideia mesmo da Honda Graph. Parabéns aí. Parabéns à Honda Brasil, né? Que tem esse parceiro aí, cabriocrático. Legal, viu? Tem mais aqui, vamos ouvir. E não posso deixar de falar que estará disponível os adesivos vermelhos, que fazem sua moto ganhar 15 cavalos automaticamente. 15? Adesivos vermelhos, uma pequena taxa a mais de R$ 1.500, mas você vai ganhar 15 cavalos a mais. Não percam, não percam. 15 cavalos? Rapaz. 15 cavalos. Demais, velho. Um beijo, Júnior. Rapaz, é incrível, velho. Tanto orgulho, velho, de ser amigo desse cabo aí. Ai, ai. Ó, vamos pro próximo aqui. Quem me mandou um pix mais cedo também foi o... Além do Elton, que eu agradeço demais, foi o Davidson, filho do Dave.
E ele pede pra ouvir o áudio final 12h25. É o filho do Dave. Davis. Filho do Davis. Cadê? 12h25. Vamos ouvi-lo. Um beijo, filho do Dave. Salve, Tichico. Beleza? Tranquilo, Oi, filho do meu Dave. irmão? Tranquilo. Então, me chamo Davidson, sou aqui de Recife. Oi, filho do Dave. Aí é o seguinte, tô saindo de uma CB500. Quinta-feira agora tô pegando uma Tracer 900 GT 2023. E a minha esposa tá super ansiosa para andar na moto. Detalhe, ela tem uma N-Max há pouco mais de 2 anos. Tem experiência no trânsito, mas não tem nenhuma experiência em embreagem. Ela não dirige carro sem ser automático e moto apenas moto automática. Aí, tio Chico, me diz aí o que é que você fala aí pra ela. Vai colocar aquele episódio mais rápido para o inferno. Fala aí, mano, pra ela pelo menos entender, porque, cara, já falei tanto, mas ela não me entende, tá ligado? Então, por gentileza, manda aí teus comentários, sendo ao meu favor ou ao dela. Sei que vindo de você é consciência pura, mano. Valeu. Esposa do amiguinho, ó. Esposa do filho do Davis. O recadinho do Satangões. Esposa do filho do Dave. Esposa do filho do Dave. Eita! Amiguinha, esposa do filho do Davis. Presta atenção, amiguinha. Você tem experiência no trânsito, isso é importante. Mas isso não é tudo para pegar uma moto manual, ainda mais de 100 cavalos de potência. Então é diferente porque você não tem costume de pegar a embreagem e passar numa moto de tanta potência. Calma que tem mais recadinho do Satangões. O senso de autopreservação da galera tá dando tchau. Meu Deus. Esposa do filho do Dave. Presta atenção, amiguinha. Ó. Você perdeu totalmente a capacidade de cambiar, de passar a marcha com esses anos, né? Eu não vou nem dizer que você não tem capacidade para pilotar essa moto, a Tracer. Tem. Tá de boa. Mas o problema é a embreagem. Você perdeu essa capacidade. Então o risco que você corre é de você soltar a embreagem muito rápido e a moto, ela vai e você fica. E aí você pode se encontrar com ele, mochila de criança, o bunda suja, o maldito Satangões, né? O mal sujo, o indizível, entendeu? Você não quer perder a sua família, você não quer, né, ir pro caminho mais rápido para o inferno, né, amiguinha? Ouve seu marido, filho dele. Coloque o carro na frente dos bois. Então, esposa do filho Dave, minha sugestão: comece devagar. Não tô dizendo não pegue a moto, não rode. Calma. Mas eu acho que você poderia começar a rodar na rua de vocês, lá perto da casa de vocês, mas com muita cautela. Porque imagine se você cai com esta moto nova. Você já imaginou o peso dessa moto em cima de você? Então, eu acho que você pode tentar, mas o risco de você tomar uma queda com essa moto é grande. Então vejam a possibilidade de você trocar a sua N-Max por uma moto manual. Ou até mesmo, quem sabe, tentar rodar primeiro na rua ou no estacionamento grande, num lugar controlado, para você se acostumar com a embreagem da moto. Em relação à ciclística, ou como você vai lidar com a moto no trânsito, show de bola. Eu acho que você tem experiência. O problema é a embreagem. E aí cuidado com o caminho mais rápido pro inferno, porque essa moto ela tem mais de 100 cavalos. Uma acelerada diferente e um erro na embreagem pode ser fatal, viu, esposa do filho do David?
A galera tá pensando que essa moto é brincadeira, né? Mais de 100 cavalos, hein, amiguinha? Esposa do filho do David. O negócio é brabo, viu? É mais um episódio do Caminho Mais Rápido para o Inferno. A playlist mais adorada deste canal, tá? Bom, e eu vejo cada vez mais o senso de autopreservação das pessoas dando tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu Deus. Ai, vamos lá, vamos continuar aqui. O filho do Aduil agora mandou. Aduilson, de Pindoretama, Ceará. Rapaz, tem um monte de filho de alguém, né? Esse é filho do Aduil. Chico. Oi, filho do Aduil. Boa noite, meu irmão. Como é que você Oi, tá? lindão. Tudo bem? Um beijo. Chico, eu queria primeiramente lhe parabenizar pelo seu canal. Muito obrigado. Pela ajuda aí que você nos dá, dúvida que você tira de todos nós aí que somos apaixonados por moto assim como você. Obrigado, Adilson. Eu queria, se possível, o amigo falasse um pouco dessa Z400. Se realmente ela vale a pena, viu? Edu aqui da Pindoretama, no Ceará, meu amigo, terra da maior rapadura do mundo. Viu? E outro dia eu vi você falando aí das praias aí. Quando você vier aqui pra esse lado de cá, você vai ver o que é praia bonita, viu? Um abraço aí a todos aí do canal aí. Mais uma vez, parabéns. Um beijo. Um beijo, Aduilson, seu lindo. Filho do Aduil. Cara, Z400 é uma moto boa, tá? Eu já testei a Ninja 400, mas eu rodei na Ninja 400. Então eu conheço esse motor. Eu vou tomar também como base a Z300. Eu gosto dos motores Kawasaki. É uma moto para curtição, é uma moto para o dia a dia. Eu não acho essa moto confortável para o uso diário, sabe? Se sua cidade e seu deslocamento for curto, tá tudo certo, não tem problema. Mas se você pega muito trânsito, eu acho que aí na sua cidade não vai ser assim. Se é um deslocamento curto e você não vai pegar engarrafamento e você usa a moto mais pro final de semana para curtir, cara, é uma moto legal. Ela tem um consumo alto e é uma moto para diversão. Agora, se é uma pessoa que mora numa cidade com muito engarrafamento, muito trânsito, eu não recomendo não para uso diário, tá? Não dá, é muito cansativo, o motor esquenta, é um motor girador, é uma moto para curtição, né? Para final de semana, para rodovia, e é uma moto boa, tá? Confiável. Ela vale muito a pena em algumas ocasiões em relação à compra, porque ela tem um preço bom. É uma moto que não quebra, não dá dor de cabeça, é confiável, e a manutenção das japonesas é a mais cara. Beijo, filho da Duil. E deixa eu colocar ele, Edu do canal Mototrend. Fala, Chico. E aí, oi, filho. Tudo bom? Chico, e aí, é o seguinte, sobre essa pergunta que fizeram para você a respeito do consórcio, que você diz, inclusive, que a Honda e a Yamaha ganham muito dinheiro com isso e tal. Cara, se existe o exemplo de como ganhar muito dinheiro, né, mostrado pela Honda e pela Yamaha, por que nenhuma outra não investe pesado nesse negócio de consórcio? Eu já vi consórcio da Kawasaki por aí, mas eu não vejo um investimento pesado em propaganda nisso, né? Por que isso não existe? Inclusive, você não vê isso nem nas Premium. Você vê hoje banco BMW Triumph fazendo absurdo para poder vender moto financiada, mas consórcio mesmo hoje, você não vê pesado em nenhuma outra marca que não seja Honda e Yamaha. Não poderia, por exemplo, ter uma Royal investindo pesado em consórcio, uma Hauju investindo pesado nisso, enfim, de repente uma China Ray investindo nisso também. Por quê? Se o caminho é esse, por que ninguém vai atrás? Claro que Honda e Yamaha tem o banco Honda, o banco Yamaha e tal. Mas existem dezenas de outras empresas no Brasil focadas em consórcio que possibilitaria essa parceria, né? Mas não, um beijo, Edu, mas não da mesma forma que você ter um banco. Então a maior lucratividade é porque elas têm um banco. Banco Honda, Banco Yamaha. Elas têm uma instituição financeira. Então, a lucratividade é absurda.
tá? Então, as outras marcas que você citou, com exceção da BMW, e eu vou explicar da BMW e das marcas premium, mas todas as outras marcas que você citou, repito, com exceção da BMW, elas não têm banco. Elas têm parcerias com bancos. Então, às vezes, essa parceria ela não é tão lucrativa assim. Mas elas oferecem consórcio. Se você for em todas elas, elas têm a oferta de consórcio, principalmente das motos de baixa cilindrada. Todas elas oferecem consórcio, mas elas não lucrariam tanto quanto se tivessem um banco próprio, né? Um banco próprio. Acredite, tá? Se a JTZ criar um banco próprio, ela vai botar o banco para trabalhar consórcio. Eles vão fazer isso, tá? Eles não fazem isso porque eles não têm uma instituição própria. Então eles trabalham com parceiros, bancos parceiros que vão oferecer consórcio e tal. E outro detalhe é que eles não têm alcance, né? Geralmente essas marcas têm menos de 1% de participação no mercado. Então elas não têm essa força da Honda e da Yamaha. E outro detalhe é que o consórcio Honda tem décadas. Décadas. Então é bem diferente, né? De você pegar marcas que têm 8 anos de mercado, marcas que têm 30 anos de mercado, mas nunca se interessou em gerar uma instituição financeira para trabalhar o consórcio. A Honda já viu isso há muitas décadas atrás. E só para fechar em relação ao banco, a consórcio e marcas premium. Quem tem dinheiro não faz consórcio. Quem é rico não faz consórcio. Só o rico trouxa. O rico que é ignorante financeiro. E se você ouvir algum rico, teve um dia que eu ouvi um cara, meu Deus, eu ouvi e fiquei assim, esse cara ele deve ser dono de consórcio. Porque se você perguntar a gente rica, e eu já perguntei, gente rica, se faz consórcio, nenhum deles tem. O rico que sabe aplicar o dinheiro, que tem muita grana, não estou falando o rico ignorante, não. Estou falando o rico que é rico mesmo, o cara que tem aplicação, ele não tem consórcio, ele não faz consórcio, ele aplica, ele tem ações, fundos imobiliários, ele tem outros tipos de aplicações que não tem consórcio na carteira. Não existe consórcio na carteira de um rico que sabe operar o seu dinheiro. Não existe. Se alguma pessoa rica mesmo, disser para você, não, compre consórcio, eu tenho consórcio, é mentira. Provavelmente essa pessoa ela tem um consórcio. Ela vende consórcio, tem empresa, tem instituição financeira, ou é acionista, ou é sócio de uma empresa que vende consórcio, e ele está lhe enganando, porque vai ser benefício para ele. Recentemente eu conversei com uma pessoa que tem grana, que tem condições, e eu conversei com essa pessoa, não é pobre não, tá? E eu tenho que falar assim, pobre e rico, para as pessoas entenderem. Gente que tem dinheiro. E aí essa pessoa ela quis me convencer que consórcio era uma boa. Conversando com essa pessoa. E essa pessoa tem muita grana. E aí a pessoa lá, mas discutindo, não, mas você vai ver que o consórcio é bom, e consórcio é assim, porque você... Aí eu fiz assim, e essa pessoa tem uma relação de amizade comigo. Perguntei assim, você tem consórcio? Mas você tem consórcio? Não, mas... Acabou a conversa. Você não tem consórcio. Porque você sabe que o consórcio não lhe traz retorno. Você sabe que consórcio é uma furada. Você sabe que você botar um consórcio na sua carteira, você vai perder dinheiro. Você vai comprar ações. Você tem ações? Tenho. Você tem fundo imobiliário? Tenho. Então, por que você não botou ação na sua carteira? Ah, mas por que você está me falando isso, querendo me convencer? Se eu sei se eu tenho noção de educação financeira, você quer me convencer do que você não pratica? Então a conversa está finalizada aqui. Senão a gente perde tempo. É isso, galera. Então quando você vai conversar com uma pessoa que vai comprar uma BMW, esta pessoa ela tem aplicações. Essas aplicações geram rendimentos que não é o consórcio. Rico que compra Harley, BMW, não faz consórcio. Fechou? Pode conversar. A pessoa rica que lhe disser, eu tenho consórcio, deve ser ignorante mesmo, deve ter dinheiro, mas é burro feito uma porta, não entende de educação financeira, eu lhe garanto, tá? Ou tá mentindo. Tá mentindo mesmo, para fazer você acreditar que consórcio é uma boa, para ele poder lhe empurrar o consórcio de um amigo, ou para um gerente de banco que é amigo dele, qualquer coisa, que depois ele vai lhe empurrar um consórcio. Dizer, olha, eu tenho um amigo aqui que você procure ele, que você vai fazer um bom negócio de consórcio. É sempre assim. Mas o próprio não tem.
Porque consórcio não é bom. Consórcio, o rico sabe disso. O rico sabe, consórcio é para pobre, é para quem não tem noção de educação financeira. Geralmente essas pessoas acham que você investir no fundo imobiliário, não sabe nem o que é fundo imobiliário. Você botar até o dinheiro na aplicação mais básica é complicado. É para rico, não é. Qualquer um, é só pegar o celular. Aqui na descrição eu tenho 3 indicações para você abrir uma conta gratuitamente e botar teu dinheiro aplicado lá. Tá aqui na descrição. Tá aqui na descrição. São 3 fintechs. Você pode abrir e botar teu dinheiro lá aplicado na aplicação mais simples, vai estar rendendo. E nessas aplicações você vai ter outras opções lá, inclusive fundo imobiliário, várias aplicações lá que eu não estou indicando, eu estou só mostrando que existem, tá? E é isso, não estou fazendo indicação financeira, quero deixar claro, para fins jurídicos. Isto não é uma indicação financeira, tá? Não é uma indicação financeira. Eu não estou indicando para você botar no fundo imobiliário ou aplicar em ações. Eu estou dizendo que nessas fintechs você tem as possibilidades e cabe a cada um de vocês estudar, entender, se aprofundar para saber se vale a pena. Mas eu garanto aqui para vocês, consórcio só faz quem é pobre e é ignorante, tá? Pode ser... E não são duas coisas que andam juntos. Porque às vezes é pobre e é ignorante. Mas às vezes é ignorante e tem dinheiro. Então, uma coisa não está junta da outra. Mas estão próximas. Um beijo, Edu. Excelente comentário. E é engraçado você ouvir uma pessoa rica querendo lhe convencer que consórcio é uma boa. Rapaz, é muito engraçado. Eu fico tendo várias risadas mentais, assim, e a pessoa próxima a mim, e eu ouvindo, foram 2 pessoas próximas a mim, querendo me converter, e todas essas 2 pessoas têm vínculo com isso, com consórcio, né? E essas 2 pessoas querendo me converter, eu disse, é sério que você quer me converter para consórcio? É sério, eu tenho aplicações. É sério que você quer me converter a isso? Eu tenho educação financeira. É sério. É sério mesmo. A pessoa, não, mas é sério mesmo, você vai perder seu tempo. A gente podia estar falando de outras coisas aqui, você vai perder seu tempo querendo converter isso pra mim. Aí eu acabo a conversa quando eu digo assim, você tem consórcio? Aí a pessoa, não tenho. Então acabou a nossa conversa. Acabou o nosso papo. Fim de conversa. Deixa eu botar aqui o Vitor Talevi, ele mandou aqui um pix e ele pede para ouvir o áudio final 6368. E ele diz que dessa vez ele foi sucinto, por favor me mande para o inferno, abraço. Ele é amante da CBs 450 SR. O Vitor Talevi, então vamos ouvi-lo, final 6368, o jovem Vitor do sul do país. Vamos ouvi-lo. Vitor, não tem problema você mantendo aí um áudio, não tem problema, você sabe que eu gosto muito de você, você é um rapaz inteligente. O problema é que você quer viés de confirmação, você quer, toda vez você fica me perguntando de moto velha, aí você quer que eu diga pra você, compra a moto velha, Vitor. Eu não concordo com isso, você já tem uma moto velha, você quer comprar outra moto velha? É esse o problema, entendeu? Mas vamos lá, um beijo, Vitor. Boa noite, Chico, tudo bem? Oi, Vitor. Quem fala é Vitor Talevi. Depois da última comida de rabo que o senhor me deu, no último áudio, eu deixei para comprar minha próxima moto em 2020, final de 2024, começo de 2025, uma moto nova, né? Opa. Na visão do senhor, como é que vai estar o mercado até lá? O senhor acha que Zontes vai diminuir o preço? Será que a FZ25 já vai ter um novo modelo? A Honda vai continuar sendo a Honda, não vai fazer nada de novo? E a Bajaj, será que vai trazer modelos inovadores? Royal Enfield vai continuar aumentando e a 450 vai fazer o rebuliço no mercado? Abraço, tio Chico. Boa, Vitor. Boa noite, tio Chico, tudo bem? Só complementando agora aqui, gostaria de falar que eu estou iniciando meu TCC e é meu trabalho de conclusão de curso, semestre que vem na faculdade, Direito, e eu vou fazer sobre importação e exportação de motos. Legal. E pelo incrível que pareça, os faraônicos da Dafra foram a empresa que mais colaborou atualmente para minha pesquisa nesse ramo. Então eu gostaria de parabenizar o pessoal da Dafra. Obrigado. Um beijo, Vitor.
Tem o pessoal da Motu também, né? Que importou as motinhas da TVS, viu, Vitor? Para colocar na sua lista aí de empresas aí para o seu TCC. A empresa de aluguel de motos Motu, que também foi uma das maiores importadoras desse ano de 2023, com as motinhas da TVS para aluguel de motos. Então coloque aí na sua lista. Bom, excelente sua pergunta. Você fez você fez um apanhado aí de várias marcas, vários modelos. E eu digo o seguinte: o ano de 2024 será um ano de mudanças, né? Mudanças para algumas marcas, mudanças de chave para outras, e eu acredito que vai ser uma mudança para geral, tá? Mas algumas marcas já mostraram suas cartas, já baixaram as cartas. Por exemplo, Honda baixou já suas cartas. Só que ela tem ainda, na minha opinião, duas cartas na manga. Ela tem, na realidade que vale uma, né? Mas ela tem o motor 160, que é uma incógnita. Duas, eu vou colocar mais uma. E ela tem a XRE 190. Então ela tem duas cartas na manga que ela ainda não baixou, ela ainda não mostrou, e pode ser a grande cartada da Honda. Por quê? A Honda é a maior montadora do Brasil, detém aí de mais de 70% do mercado, provavelmente vai fechar esse ano com mais de 70% do mercado. Se ela diminuir dos 70%, vai ser impressionante, porque são sinais, né? Então vamos aguardar aí no fechamento desse ano, no acumulado, para sabermos se a Honda baixou dos 70%, porque se ela diminuiu, a sua margem de 70% vai ser histórico e mostra mudanças aí no mercado, e isso é positivo. E eu enxergo que a Honda ainda tem essas duas cartas na manga, que é o motor 160, se ele vai se manter no mercado, ou se a Honda vai abandonar esse projeto e vai embarcar no projeto 190. Eu já vinha falando disso há anos, e torcendo que a Honda abandonasse o motor 160 e focasse no motor 190. Seria uma baita evolução. Tá? Por mais que a maioria das pessoas que são proprietários de motos 160 digam que mas é a mesma coisa, a parte de cima, a parte de baixo é a mesma coisa, mas tem diferença, gente. O motor 190, o 160 é baseado no 190. E o 190, ainda assim, ele é mais confiável e mais durável do que o 160. O 160 ele foi feito para quebrar, enquanto o 190 ele dura mais do que o 160. E ele é bem melhor do que o 160. Ele, além de ter mais torque e mais potência, ele é tão econômico quanto, proporcionalmente falando. Então eu vejo com bons olhos se a Honda ela realmente abandonar o motor 160 e nessa virada aí de 2024 para 2025, anunciar aí a CG com motor 190. É muito difícil isso acontecer, mas é possível. Então existe ainda essa carta da Honda, se ela vai manter o motor 160 colocando aí algum tipo de catalisador, algum apêndice para poder passar nas leis de emissões de gases poluentes e manter os 14 cavalos, ou se ela vai abandonar esse projeto e ir para um projeto com a maior cilindrada para poder passar pelas leis de emissões de poluentes agora do M5 e as futuras, porque cada vez mais as leis vão ficando mais apertadas, né? Então pode ser, a Honda tem essa carta na manga, além de ter a XRE 190, que não tem modificações há pelo menos 6, 7 anos. Só muda-se os adesivos e cores cabriocáricas e adesivos inoxidavelmente hipnotizantes. E a Honda ela pode sim fazer uma baita mudança. Imagina a saída da XRE 190, ou a manutenção aí da Brosta 190, ou a manutenção da Brosta 160 e a mudança da XRE 190 para um visual seguindo o padrão aí da XRE 300 Saara. Então ainda existem aí duas cartas na manga da Honda para 2024 e que são importantes porque o motor 160 é o motor mais vendido do Brasil. Então isso pode gerar um baita impacto positivo ou frustrante para os consumidores, tá? Eu não vou nem dizer negativo, porque negativo já é. Esse motor é uma bosta. O motor 160 é uma bosta, é uma porcaria. A gente sabe disso, não dura, né? Quebra.
e faz com que a Honda ela gire essas motos em 2 anos, porque ninguém fica mais de 2, 3 anos com uma moto dessa sem levar para a retífica. Então, ruim a gente sabe que é. Na Zerda a gente sabe que o consumidor brasileiro está. Então, pode ser frustrante, porque a gente tem uma expectativa alta. Ou realmente a gente bater palma e falar assim, pô, a Honda, ainda bem, abandonou esse projeto, agora vamos olhar para frente, vai ser agora bom. E eu vou bater palma. Eu vou dizer, pô, agora a Honda, tá difícil bater a Honda. Eu vou dizer isso, sabe? Tá difícil bater a Honda. Como eu tô falando no projeto que virá aí, a NX500, vai ser difícil bater a Honda. Muitas marcas vão ter dificuldade de bater a Honda quando essa NX500 chegar aqui, tá? Quando a CB500 Hornet chegar aqui, quando a Transalp chegar aqui, quando a Hornet 750 chegar aqui, vai ser difícil bater a Honda. A Honda vai botar preços absurdos, mas com a potência da Hornet 750, da Transalp, a qualidade da moto e a qualidade da NX500, a qualidade que vai vir a CB500 Hornet. Então a Honda ela subiu o degrau. Então eu espero falar isso para essas novas cartadas. A Yamaha, eu não tenho expectativa nenhuma. Então não vou gerar aqui nenhum tipo de expectativa para 2024, para FZ25, nem para Lander. Não tenho expectativa. Se alguém me pedir para apostar, eu aposto contra, tá? A Yamaha, eu acho, assim, tem 50% de chance do contrato que a Yamaha fez com os pleiadianos, deles trazerem aqui através... Vocês sabem que eles vão criar um buraco de minhoca, eles já estão com a produção em andamento dos catalisadores dos pleiadianos, lá das Pleiades, o super catalisador extraterréstrico, que eles provavelmente chegarão aqui, provavelmente aí, talvez no primeiro semestre ainda de 2024, aqui na nossa região aqui do sistema solar. Até eles chegarem aqui, talvez leve alguns meses ou talvez algumas semanas, depende de onde o buraco de minhoca foi aberto, até que eles consigam distribuir o carregamento de catalisadores das Pleiades extraterréstricos para que a Yamaha coloque e implante na FZ25 e na Lander 250. Então vamos aguardar. Eu acredito que esse contrato ele seja efetivado para até o final de 2024 estejam instalados esses catalisadores extraterréstricos nas duas motocicletas. Ou pode ser que a Yamaha ela tenha feito aí algum projeto e lance durante o ano, tá? Que eu acho que tem 50% de chance disso acontecer. Tá? De qualquer forma, se vocês quiserem que eu aposte, eu apostarei sempre contra a Yamaha, porque só tem me mostrado ser uma empresa merda, bosta, aqui no Brasil. Tá? Os produtos são bons, mas a empresa é uma bosta, é um lixo. Pessoal do marketing, beijo pra vocês. Em relação a Royal Enfield, existe uma movimentação no backstage muito forte. Infelizmente eu não posso, por questões até legais, eu não posso aqui falar para vocês, porque eu não vou me prejudicar por causa disso, mas eu sei de muita coisa que tá rolando, e eu sei de coisas que estão rolando não por brasileiros, eu sei por gente de fora. Eu converso com algumas pessoas e eu tenho informações de fora sobre a Royal Enfield Brasil. E eu tenho algumas outras informações que essas fontes que conversam comigo, por exemplo, agora mesmo, antes de entrar ao vivo, eu estava conversando com uma fonte minha da China. Essa pessoa ela tem acesso ao WhatsApp. Para alguém disser assim, chinês não usa o WhatsApp. Usa sim, tem permissão do governo, está sendo lá monitorado. E eu tenho pelo menos aqui alguns contatos da China, que eu converso com pessoas da China mesmo. Já mostrei aqui para vocês uma vez que eu estava conversando sobre até séries, falando alguma coisa de cultura, né? Às vezes dá para fazer um papo fora dessas questões profissionais, mas eu tenho alguns contatos e agora, antes de entrar na live, eu estava conversando com uma pessoa da China, porque lá agora, à noite, lá está no horário de trabalho. Então eu tenho contato não somente com a China, mas pessoas da Índia. E eu converso com algumas dessas pessoas que me passam informações do que está acontecendo aqui, no backstage, né? E no que está rolando por trás. Então tem uma coisa que algumas coisas estão acontecendo na Royal Enfield Brasil e na Royal Enfield Índia e com concessionários. É o que eu posso dizer aqui para vocês, tá? E essas informações eu tenho direto da fonte mesmo, tá?
E eu não tenho uma fonte só, não. E muita coisa está acontecendo. Então, a Royal é uma interrogação para 2024. O que eu enxergo é que, do jeito que está, fica inviável para a Royal Enfield Brasil. Como é do jeito que está? Cobrando um valor acima do que as pessoas acreditam que vale uma moto da Royal. Eles conseguiram bater a meta vendendo novembro e agora estenderam a promoção para todos os concessionários sem cobrar frete de R$2.000 até o dia 15 de dezembro. Venderam bem. Muitas pessoas que aguardaram para comprar uma Royal Enfield conseguiu comprar com desconto, entre aspas, de R$2.000, tá? E como eu havia dito, a Scram, que é uma pena isso ter acontecido, porque a moto é boa, a Scram flopou. A Royal Brasil praticou um preço equivocado, e eu disse isso lá atrás. Ela botou a Scram num preço da Himalayan e aumentou o preço da Himalayan. O que aconteceu? Ninguém comprou a Himalayan, ninguém comprou a Scram como esperavam. O que é ninguém, gente? Não é que, mas meu amigo comprou, mas eu comprei. Amiguinho, eu estou falando de acordo com a expectativa da Rebra, Royal Enfield Brasil. A gente está falando de mercado, a gente não está falando da sua vida, do seu quintal. A gente está falando do todo. Então, o que a Royal Enfield Brasil esperava não rolou, porque eles erraram na estratégia. E por que eles erraram na estratégia? Porque eles precisam bater meta. Eles precisam performar. Eu já mostrei aqui qual é a dívida da Rebra com a Royal Enfield India. Tudo isso gera um peso, gera uma pressão. Eles precisam performar. E eles acabaram aumentando demais o valor das motos. E aí não vendeu Scram como eles esperavam. Flopou. O que aconteceu? Tá cheio de Scram nas concessionárias. Tá cheio. O que aconteceu? Agora em dezembro, R$3.000 de desconto. Isso quer dizer o quê? Esse preço de 21.990 era o preço que essa moto deveria ter chegado. Vocês entendem? Em maio. Essa moto, quando chegou aqui no Brasil em maio, foi lançada, ela era para ter chegado por 22 mil. Era esse preço que eles deveriam ter praticado. Mas não, eles praticaram 25, 27, 26, sei lá, dependendo da região. E não foi para frente. Lembra do que eu falei da Hunter? Eu disse, ela vai vender por 6 meses e vai chegar no platô e não vai vender mais do jeito que estava sendo vendido. Chega no topo, vai só cair. Já aconteceu muito antes dos 6 meses. Poucas pessoas compraram Hunter como a Royal planejou. O que aconteceu? Vendeu bastante agora porque baixaram, entre aspas, R$2.000. Pararam de cobrar aquele, entre aspas, frete. Vendeu bem. Muitos concessionários como a Royal Enfield Campinas dobrou as vendas. E a Royal Enfield Campinas está com a promoção de R$3.000 de desconto da Scram 411. R$3.000 de desconto, tá? 21.990. E R$2.000 de desconto em todas as motos da Royal. Isso é positivo, isso é legal. Então, para vocês verem como a Royal Brasil, ela errou na mão, perdeu a mão, porque ela poderia ter praticado isso durante todo o ano, visto que o preço das peças é alto, e ela poderia ter vendido muito, performado bem esse ano. Mas vendeu não sei quantas, bateu os 10 mil motos, mas poderia ter vendido muito mais. Poderia ter batido a meta muito antes. Poderia até ter passado. Ou poderia até ter performado de uma forma diferente. Mas não desse jeito. Então, se a diretoria da Royal Enfield Brasil entendeu o recado do consumidor, eles vão manter esses preços em 2024. Se eles não entenderam isso e eles continuarem com os preços altos, assim como o preço de manutenção alto, que todo mundo sabe que manutenção é alta para a Royal aqui no Brasil. Então, todo mundo aceitou isso de certa forma. Quem comprou Royal entende isso. Mas o que a galera não aceitou bem é, você já cobra alto na manutenção, você já quer cobrar alto no preço da moto, aí não vale a pena. Então, se a Royal Enfield Brasil, a diretoria da Rebra, entendeu o recado do consumidor, vai baixar o preço, vai colocar 2024 as motos no preço que elas deveriam praticar, né?
com menos de R$2.000, não ter frete, essas coisas. E aí eu acho que a Royal pode sim dar uma virada positiva e vender bem. Vender bem. Por exemplo, bateu 2024, Scrum a 21.990, 22 mil, vai vender muito. Vai vender muito. Himalayan, R$2.000 a menos, voltou para R$25.000, vai vender muito. Por quê? Porque a galera entende, pô, agora tá no valor justo. Tá no valor, não é barato, mas é justo, porque a gente já paga manutenção cara. E aí sim a Royal ela vai performar menos, mas vai realmente voltar àquela progressão que a gente viu em 2022. 2022 a Royal bateu um recorde próprio, porque até 2022 a Suframa permitiu passar 10 mil unidades de motos até 450 cilindradas e chegar até 20 mil unidades, porque houve aquela situação do C19 em 2020, então a Suframa permitiu uma colher de chá aí para todas as montadoras até 2022. E a Royal passou as 10 mil unidades facilmente, ainda vendeu mais um pouco. E performou bem, praticou bons preços, a diretoria mandou muito bem em 2022. Sequer eu fiz uma crítica à Royal. Sequer eu fiz uma crítica, eu só bati palma. 2022 inteiro eu bati palma. As pessoas próximas a mim sabem disso. Então quem me critica é simplesmente porque não tem... Quem me critica de forma pessoal, falando de mim e não a minha ideia, é porque não tem argumento. Não tem argumento. E não me acompanha. Simplesmente ouve alguém falar e replica. E 2022 inteiro eu elogiei a Royal. Em 2023, eles realmente se sentiram pressionados pelos números e eles tinham que performar. Tá aí o resultado, Royal com baixas vendas. Quem diz, mas vendeu bem, não está fazendo a leitura certa. Alguns modelos simplesmente encalharam, exemplo da Scrum, e a Hunter também não teve uma aceitação boa. Eu espero que a diretoria da Hebra repense e mantenha esses preços com redução de R$2.000, que é o frete, entre aspas, né? Para poder vender bastante, a gente poder indicar que a moto é boa. E você falar de Hauju, a minha visão em relação aos preços da Hauju é que eu tô muito ainda observando o preço da Hauju. Eles aumentaram agora em dezembro um pouco. Ainda assim é abaixo do preço da Honda, é abaixo do preço da Yamaha, então ainda são competitivos. Obviamente que eu não acho satisfatório o aumento de preço, mas eu preciso